inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? E como que a gente sai desses primeiros aviões inventados e desenvolvidos para a aviação comercial e para a aviação militar? Quem de fato fez essa tecnologia avançar? Foram as disputas militares ou o interesse comercial e a inovação em cima disso? No próximo passo, quando a gente começa com a exploração espacial e a corrida para a Lua, ela foi uma corrida técnica para se conhecer a Lua, visitar, ou foi uma corrida militar para mostrar quem tem o maior foguete? E depois que a gente foi para lá, por que a gente não voltou mais? Porque não visitamos a Lua desde a década de 60 e 70. Em compensação, o que é a revolução espacial que a gente está vivendo agora? Com iniciativa privada, com foguetes de companhias, de empresas desenvolvendo as coisas, com os novos satélites e com um novo tipo de exploração espacial que a gente deve ver daqui para frente. Inclusive descobrindo planetas além do sistema solar. E nessa história toda, o que aconteceu com o programa espacial brasileiro? Por que a gente começou a desenvolver foguetes, mas parou por aí? Como você vê, é muito assunto, muita história para cobrir, muita ponta solta para amarrar, e para fazer isso aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência para o dia a dia, a gente tem que falar com especialistas. O especialista de hoje é o Salvador Nogueira, que é jornalista de ciência que cobre espaço e astronomia há mais de 20 anos, colunista e blogueiro da Folha de São Paulo e autor de 14 livros, entre eles Conexão Wright-Santos Dumont, que é um romance histórico sobre a invenção do avião, baseado em documentos históricos, e o recém-lançado Exoplanetas, que trata do estudo e da descoberta de mundos fora do sistema solar. Então vamos bater esse papo sideral aqui. Ah, mas antes de partir para essa conversa, vou lembrar você que este episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Neste fim de ano, eu vou dar mais um testemunho da Tech T-Shirt. O meu filho segue firme na fase de correr sem olhar para trás e de esconde-esconde ativo, onde ele ganha na fuga mesmo. Então a Tech T-Shirt salva esses momentos com o tecido anti-odor que, além de confortável, também fica bem fresquinho no corpo. E esse tom de preto que você está vendo aqui não perdeu nada da cor, apesar de lavagens pelo menos semanais. Então aproveita o nosso cupom ATILA12 para ter 12% de desconto e boas compras. Bom, Salvador, antes de tudo, obrigado por aparecer por aqui, por topar a conversa. Adoro conversar contigo, é um privilégio poder te entrevistar de novo, né? Bater esse papo. Eu queria conversar muito sobre ponta a ponta, assim, né? Sair do começo da aviação e chegar no ápice da exploração espacial que a gente vive hoje em dia. E entender nesse processo por que estamos visitando menos o espaço, pelo menos atualmente, né? A gente está fazendo mais trabalho remoto nessa área. Para começar, eu queria começar dando essa perspectiva brasileira até do começo da aviação. Puxando aquele dilema de Santos Dumont, irmãos Wright, conta para mim, pelo nosso lado, quem foi o Santos Dumont, o que levou alguém a começar a desenvolver o avião e o que foi essa competição para o pessoal lá fora falar muito mais dos irmãos Wright e a gente ter essa personagem marcante aqui no Brasil que é o Santos Dumont. Bom, primeiro deixa eu agradecer, é um prazer, a recíproca é verdadeira, sempre gosto de conversar contigo. A situação da aviação é uma situação muito curiosa, porque ela acontece numa época em que começava a iniciar a transição entre aqueles inventores solitários que faziam grandes coisas para aqueles trabalhos em conjunto. Então havia na época um diálogo muito intenso entre vários pesquisadores e aqueles que não acreditavam que a aviação fosse uma coisa viável, aqueles que acreditavam, os experimentalistas, o pessoal que se matava tentando fazer as coisas. Sim, né? Aliás, era literalmente o caso de botar a boca na carteira, né? Pôr a teste o que você defende e Exato. Arriscando a própria vida, né? Com a vida na linha. Então, assim, nessa transição, a aviação acaba sendo uma invenção coletiva, mas, claro, pela importância que ela tem de vários ângulos diferentes, né, desde tornar o mundo um só, praticamente, as aplicações militares, etc., há um orgulho nacional importante. Então, criam-se esses mitos, digamos assim, de que fulano ou cicrano foi o construtor do avião e tal. E a verdade é que eles trabalharam em conjunto, muitas vezes um influenciando o outro influenciando um. E claro, havia uma competição ferrenha já naquela época, quem chegava primeiro, né, principalmente entre Estados Unidos e França é onde estava o Santos Dumont.
E é uma história absolutamente fascinante, que me fascinou. Eu, claro, fui criado no Brasil sempre e entendi que o Santos Dumont era o pioneiro da aviação, o pai da aviação. E aí, por ocasião dos 100 anos do contorno da Torre Eiffel pelo dirigível do Santos Dumont, eu escrevi uma reportagem para a Folha e falei, bom, mas o tema quente, o tema que realmente polemiza é o negócio do avião. E fui pesquisar o negócio do avião e descobri que, na verdade, os irmãos Wright tinham ali o seu mérito, não é o que a gente tem de dizer, não, são os farsantes, são os picaretas e tal, é o imperialismo americano, não sei o quê. E comecei a estudar a questão e aí decidi escrever um livro, que eu escrevi na forma de um romance histórico, mas que tem ali, digamos, é a biografia do avião. Em vez de ser a biografia de um inventor, de outro inventor, é ano a ano, desde 1896, quando a maioria dos cientistas achava que não se podia voar, até 1910, quando o avião começa a se consolidar realmente como uma máquina prática, uma máquina que funciona, que você pode confiar nela, que não vai depender do vento, que não vai depender... Então, assim, e esse ano a ano, cada ano tem um personagem diferente ou dois personagens diferentes que têm importância nessa história, nessa trajetória do avião. Então, assim, para resumir muito, não dá para dizer que o Santos Dumont foi o inventor do avião. Ele foi o inventor de um avião e foi o primeiro a voar publicamente na Europa em 1906. Os irmãos Wright também foram inventores de um avião. E eles voaram pela primeira vez em 1903, desenvolveram toda uma técnica, estavam mais avançados que os europeus nesse sentido, embora tivessem motores menos potentes, então havia uma certa dificuldade para eles também, mas tem um super mérito. E o que a gente vai ver como o avião de verdade, o avião prático, o avião moderno, ele vai vir de inovações de cada um desses grupos. Santos Dumont, com ele os europeus, ali você tem Henri Farman, você tem uma porção de outros personagens. Nos Estados Unidos você tem Otávio Chanute, você tem, claro, os irmãos Wright, você tem o Samuel Langley, e quando tudo isso se junta e um vai pegando da experiência do outro e montando o quebra-cabeça, a gente vai chegando no avião como a gente conhece hoje, que tem a cauda para trás, etc. Você pega o 14 bis, a cauda está para frente, nos primeiros aviões dos Wright também, né? Os Wright não usavam trem de pouso, é o Santos Dumont que traz o trem de pouso, e assim as coisas vão se combinando até formar essa imagem do avião moderno. É uma história absolutamente fascinante e uma competição maravilhosa entre eles, né? Ao mesmo tempo em que cooperavam porque tinham que expor alguma coisa do que estavam fazendo e os outros se apropriavam disso para aprender e fazer evoluir a máquina. Eu queria pegar... Eu adoro essa história do começo da aviação porque ela deixa... puxar várias lições de como funciona o avanço da ciência, da tecnologia, com exemplos bem concretos, né? Por exemplo, tem uma grande distância entre estudar um fenômeno e aplicar ele, né? Na divulgação científica eu sinto isso na universidade, mas dá para ver isso em muitos meios, que às vezes quem estuda o fenômeno, descreve ele e fala dele, tem uma cabeça bem diferente da de quem aplica aquilo, do que é possível ou não, né? Como, sei lá, alguém analisar a história do futebol e o Pelé. Quem analisa a história do futebol vai ter uma capacidade de jogar ou de entender o futebol. Quem joga vai ter outra, né? E a gente tem muito essa imagem, a ciência promove muito essa imagem, às vezes, de que você precisa estudar, fazer, desenvolver, entender os fenômenos para ir aplicar esse conhecimento e criar uma tecnologia. Só que tem muitas vezes onde a gente primeiro cria a tecnologia, empiricamente, faz o negócio e depois vai tentar entender o que tá rolando, né? Tipo, bicicleta. Até hoje eu fui fazer um programa lá no Hiperconectado na TV Cultura sobre como a bicicleta para em pé e tem coisa que fica meio... aqui a gente não sabe bem qual é a força que tá atuando, mas a gente anda de bicicleta há muito tempo, né? E o voo é isso, né? Tinha essa discordância entre teóricos e o pessoal prático, e a prática avançou muito no começo do século e foi, sei lá, 1940, Segunda Guerra, coisa assim, que o pessoal foi começar de fato a entender a aerodinâmica e outras coisas e aplicar isso para novos motores, né? Exato, exato. Foi uma questão bem híbrida, porque assim, tinha um pouco de ciência, né, uma base científica, mas também muito, muito, muito de experimentação e de palpite. E assim, de experimentação e ciência em cima de palpite. E é interessante como os inventores, eles tinham perfis diferentes. Então, o Santos Dumont era muito mais intuitivo. Ele era muito mais... tanto que ele saiu com um avião praticamente do nada. Em um ano, ele
apareceu com um avião, enquanto os irmãos Wright estavam ali durante muitos anos estudando os planadores e pensando numa forma de controle lateral do veículo, uma coisa que ninguém tinha, e se preocupando, por exemplo, em fazer experimentos com túneis de vento. Foram uns dos primeiros engenheiros aeronáuticos, por assim dizer, a fazer experimentos com túnel de vento, para entender a sustentação, né, que a asa dava e o tamanho da asa com relação à curva de sustentação que você poderia obter. Eles tinham os resultados antigos, foram estudar toda a literatura, então tem esse aspecto da ciência, da literatura. O Otto Lilienthal, que era um experimentador alemão, tinha feito uma tabela com a curva de sustentação, ele trabalhava com planadores e tamanho morreu. da asa para sustentar Isso. tanto de peso ou tanto de planador, né? Ele fez uma série de experimentos, montou essa tabela e morreu fazendo isso, morreu voando Testando? de planador. Voando de planador e deu um stall, pum, morreu. Caçamba. Mas deixou esse legado. E os Wright pegaram essa tabela e começaram a comparar com os planadores que eles estavam fazendo e falaram, isso aqui não está batendo. Aí voltaram para o túnel de vento para ver, não, peraí, vamos fazer, realmente a tabela está errada. Aí conseguiram calcular melhor. O vídeo que aconteceu com ele, né? Quanto de asa que eles precisavam ter para manter a sustentação. Então, assim, foi um aprendizado duro, foi um aprendizado muito empírico, mas ao mesmo tempo já tinha um pouco essa noção de que, olha, você vai precisar entender isso aqui para fazer. Inclusive, entender que para voar você precisa controlar o veículo em 3 eixos. Porque normalmente você pensaria o seguinte, bom, eu preciso para cima e para baixo, né? E eu preciso para um lado e para o outro. Só que tem um terceiro movimento que você precisa fazer, exato, é o controle lateral, é a rotação. E como é que os Wright foram os primeiros a pensar nisso? Observando aves. E eles viam que a ave, ela levantava uma asa para um lado e baixava para o outro para ela fazer a curva. Ela tinha esse controle que... É como a curva da bicicleta, né? Você tem que inclinar o corpo para... Exato, é a mesma coisa. É um troço instável e você precisa fazer esse controle. E eles falavam, o Wilbur Wright, escrevendo uma das primeiras cartas lá, quando ele começou a se interessar pela coisa e pediu a literatura toda, escreveu para o Smithsonian e tal, ele falava, olha, eu não tenho a pretensão de que a gente consiga construir uma máquina que voe tão bem quanto uma ave, porque a ave tem todo o instinto, ela é preparada para isso, para fazer esse controle. Mas pelo menos um controle rudimentar, que a gente consiga manter um aeroplano no ar, eu acho que dá para fazer. E eles tiveram essa ideia, essa sacada, primeiro, de que precisava do controle lateral, e segundo, a ideia, o primeiro mecanismo para permitir que isso acontecesse, que é o que eles chamaram de torção de asas. Então eles tinham aquele biplano, né? Eram duas asas assim, uma em cima da outra, e aí ela tinha que ser um pouco flexível, e eles torciam de um lado, puxavam uma ponta para baixo e a outra para cima. Ave, né? Pensando bem na asa da ave. Tanto que os irmãos Wright, por conta desse mecanismo que eles criaram, que eles achavam que era o que funcionava, eles achavam automaticamente que nunca haveria um avião grande, nunca haveria um avião muito pesado, porque você não pode torcer a asa desse jeito. Então, eles, nesse sentido, o Santos Dumont era muito mais intuitivo e visionário. Ele achava, não, um dia vai ter gente atravessando o Atlântico de avião e tal, e o avião vai carregar centenas de pessoas. Os Wright, como tinham uma mentalidade mais técnica, falaram, não dá, com o jeito que a gente sabe fazer aqui, não dá. E aí os europeus foram buscar outras soluções. Aí apareceram os ailerões, que são as asinhas menorzinhas para controlar fazer essa rotação, né? Sem precisar entortar a asa inteira. Eu descobri que não é o flap, é o aileron. É o aileron. E outra coisa que aparece muito quando uma tecnologia é desenvolvida, parece que chega naquele ponto de maturidade em que ela tem que surgir, né? Uma coisa tipo, a humanidade já resolveu outros problemas técnicos, aparece um novo desafio agora, ou aparece uma solução técnica que tem novas aplicações e de repente 2, 5, 10, 200 pessoas ao mesmo tempo aproveitam essa oportunidade e desenvolvem a mesma coisa. Raríssimas vezes eu vi alguma coisa do tipo o Mendel trabalhando com genética, onde alguém sozinho concebe um problema, resolve aquela questão
isolado assim intelectualmente do resto, tanto que nem foi aceito o que ele propôs no Exato. começo, né? Normalmente a pessoa acaba esquecida até a ideia chegar na época certa dela, né? Exato, até aquilo virar um mainstream, né? Tipo, virar uma questão que as pessoas estão preocupadas e estão olhando para aquilo. O avião foi bem isso, né? Tinha muita gente falando, bom, tem o planador, temos motores novos, tem isso e aquilo, novas tecnologias. Se a gente combinar isso, dá para fazer uma coisa que nunca foi viável até agora, né? Exatamente, exatamente. Esse é o processo e assim, é realmente uma ideia que à época havia chegado. Então tinha muita gente, claro, muita gente errando também e criando um pouco de ceticismo em torno da questão. Mas isso rapidamente, como eu disse, num período assim de 10, 15 anos, você vai de uma época em que ninguém acredita que é possível para uma época em que está todo mundo voando. Sim. Então assim, é uma transição muito rápida e que mostra que o momento daquela ideia era aquele, né? Para mim hoje é muito o caso das redes artificiais, de inteligência artificial generativa, né? Tava todo mundo ali, putz, qual que vai ser o jeito de criar de entender as coisas, e de repente 10 empresas ao mesmo tempo estão fazendo seus GPTs, e aí você entra no ciclo de um, vê o que o outro faz, pega a ideia, combina, cola uma coisa nova e sai nesse ciclo de refinamento absurdo, né? Exato, aí você tem uma aceleração, né? Uma aceleração brutal do desenvolvimento tecnológico. A inteligência artificial, ó, ela é proclamada como uma ameaça há décadas, mas Sim. era aquela ameaça, daqui 30 anos vai ser assim, daqui 30 anos, isso era sempre, 30 anos depois era daqui a 30 E anos. se você pegar entrevistas de 2010, o pessoal fala, daqui a uns 30 anos a gente deve ter isso. Agora já estão sentindo, ó, pode ser que o ano que vem. Então, chegou o momento da inteligência artificial, e é bem isso. Aí entra uma outra questão que eu acho que também tem na aviação, e que o Santos Dumont sofreu muito com isso, que é justamente o que se faz com a tecnologia que se cria, né? Porque normalmente o pensador, o inventor, o ente criativo, ele cria e via de regra, ele tem as melhores intenções. E depois ele descobre, puxa, isso aqui é um troço muito mais perigoso do que eu imaginava. Então o Santos Dumont sofreu muito, não só por causa de acidentes aéreos, que ele se sentia culpado, ele se sentia responsável, mas também pelo uso dos aviões na guerra, que eram muito mais perigosos do que os balões, os dirigíveis. Na época que ele desenvolveu os dirigíveis, ele até ofereceu para o governo francês, falou, olha, se vocês tiverem alguma guerra que não seja contra nenhum país das Américas, eu empresto para vocês, vocês podem usar, tal, mas até porque com um dirigível você pode fazer reconhecimento, mas não artilharia. Você não vai... não tem como ser ativo, né? Não, porque se você for atirar no cara, o cara também vai poder atirar em você e você tem um balão de hidrogênio desse tamanho que vai explodir na sua cara. Então você não pode. Agora, o avião é uma outra história. Então ele começou a se sentir angustiado. E a gente vê, a inteligência artificial é a mesma coisa, tecnologia nuclear a mesma coisa. Primeiro eles inventam, primeiro descobrem, depois inventam, depois se arrependem. Vamos ver o que vai acontecer com a inteligência artificial. Eu tenho apreensões, vou colocar assim. E para pegar uma outra lição disso aí, você falou que o Santos Dumont era muito mais teórico, imaginativo ali, e os irmãos Wright, mão na massa, fazendo, refinando, testando. Eles me transmitem uma sensação do cara engenheiro mesmo, e aquele ali que vai tá resolvendo um dilema, sei lá, preciso borrifar fertilizante na minha plantação e vou refinar o avião para mim, para resolver a questão aqui, e saio fazendo aquilo em prática. Que tipo de pessoa que eram os irmãos Wright nesse sentido, e que tipo de pessoa que era o Santos Dumont para ter oportunidade de estar na França, voando um dirigível ao redor da Torre Eiffel e fazendo as coisas dele? Pois é, eles tinham um perfil muito diferente e você tem razão, os Wright eram engenheiros, então quer dizer, eles pegavam um problema técnico, um problema às vezes muito circunscrito, do tipo, como produzir controle lateral? E aí, pronto, trabalham em cima disso, né? Ou qual é a curva de sustentação para o tamanho da asa. Trabalham em cima disso, de uma forma muito objetiva, muito clara. Já o Santos Dumont trabalhava em cima de visões, do tipo, eu quero ter um aviãozinho pequeno que eu possa visitar meus colegas no campo ali pertinho, entendeu? E aí começa a trabalhar em cima. Não, vou fazer, então vou sair do biplano, que era o 14 bis, para um monoplano,
asa menor, tenho que ter controle lateral, mas é um aviãozinho tão pequenininho que eu vou amarrar umas cordas nas minhas costas e só de fazer isso aqui eu vou fazer controle lateral. E fez, e assim, é praticamente o precursor do ultraleve, né? A De Moiselle, o segundo avião dele, que foi realmente o grande avião que ele fez, aquele que é a síntese já. Né? Já tem muita cara de avião já mesmo. Já bota a cauda atrás, já tá tudo no lugar certo. Mas ele vai ter sucesso só com esse avião em 1909. Então tem todo um caminho a ser percorrido. Mas ele era assim, se você olhar do 14 bis para o De Moiselle, não tem herança nenhuma. Não tem, esse aqui ele pegou daqui e pôs ali. Não tem. São duas máquinas completamente diferentes. O 14 bis parece muito aquele ramo evolutivo que começou, fez uma coisa bizarra e sumiu, né? É bem isso. E ele logo percebeu, falou, isso aqui não vai longe. Isso aqui, porque, de novo, controle lateral, ele pôs umas asinhas lá, uns ailerons, mas ele não conseguia controle lateral direito. Então ele não conseguia guiar o veículo. E era aquela loucura, porque ele voava publicamente, centenas de pessoas, as pessoas entravam embaixo do avião e falavam, se eu cair aqui, vou matar um monte de gente. Dava um desespero. Ele falou, não dá mais, esse aqui não dá. Melhor não brincar mais com ele, que vai dar ruim. E aí partiu para um outro modelo. Agora, você pega a evolução dos Flyers, dos Wright, um a cada focinho do outro. É aquela evolução mesmo de engenheiro. Melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, aperfeiçoa, tal. É o melhoramento incremental, né? Bem incremental, bem incremental. Então, assim, e eu acho que a conjunção das duas coisas foi que produziu tão rapidamente o avião moderno. Porque você precisa das duas coisas. Você precisa do cara incremental que está entendendo problema a problema, e você precisa ter o cara que fala, bom, como é que a gente dá o salto? Sim, como é que a gente salto vai... conceitual, né? Precisamos de um outro jeito de resolver esse problema. Exatamente. E não um jeito melhor, né? Exato. Por isso que eu acho até pequeno, embora, claro, a gente tem que ter orgulho do Santos Dumont, os americanos podem ter orgulho dos irmãos Wright, não tem problema nenhum, mas é pequeno pensar que assim, um cara fez e os outros não vale. Na verdade, todos eles cooperaram, mesmo que involuntariamente, para produzir esse feito maravilhoso que é o avião. Né? Tanto que você pode ver, na maioria dos casos, se essa pessoa não tivesse existido, essas outras teriam chegado nessas soluções também. E a área estava onde está, talvez um pouquinho mais para frente, um pouco atrasada, mas mesma coisa, né? Bom, aí a gente cai na outra lição, que para mim vai ser a lição que traz a gente até o momento moderno, que é pessoas cheias de boas intenções, desenvolvendo uma tecnologia nova, só que essa tecnologia vai ter todo tipo de aplicação, a que você gosta e a que você não gosta, né? Inclusive, geralmente as que você não gosta são as que têm mais dinheiro para fazer e desenvolver a coisa. Dá para dizer que pós-invenção do avião, o uso militar dele puxou mais inovação, refinou mais o avião do que até o uso comercial, para depois vir a aviação para transporte e outras coisas? É até mais que isso, assim, o uso militar acabou atropelando o uso comercial, porque veja o que aconteceu nos Estados Unidos, e que é uma controvérsia séria. Os irmãos Wright, então, desenvolveram esse sistema de controle lateral e decidiram patentear controle lateral. Tipo, se você controla lateralmente o veículo, você caiu na nossa patente. Fizeram lá a patente. Na Europa, não colou, né? Eles tentaram patentear e tal, mas, cara, não dá, né? Tá todo mundo tentando a mesma coisa, não é vocês que... Você pode patentear a tecnologia ali, mas exato, não... exato. Você quer patentear a torção de asa, tudo bem, mas você não pode patentear o conceito, porque todo mundo sabe que isso era necessário. E aí, só que nos Estados Unidos isso atravancou completamente a indústria da aviação, porque os caras processavam todo mundo que estava construindo avião. E parou a indústria. E só acabaram com isso na Primeira Guerra. Porque aí os americanos falavam, se a gente deixar isso aqui empatar, a gente não vai ter avião. A gente vai para uma guerra e não vai ter avião. Então, apagaram o negócio e falaram, essa patente aqui não pode fazer. Outro fruto de guerras, né? Seja porque são tecnologias dos inimigos ou pela urgência de fazer o negócio em quantidade, mas você suspende a propriedade intelectual dessa forma, refina coisas novas, padroniza, e isso semeia muito mais tecnologia para frente do que o anterior deixava, né? Exato, acelera o processo e te impede de estar numa condição de muita desvantagem com relação a concorrentes, né? Então, foi o que aconteceu e evidentemente que desde então você tem essa tradição. A aviação militar é muito importante, é muito importante.
Mas a aviação civil também ganhou um peso enorme, né, na civilização moderna. Então, acabou tendo os dois lados. E eu acho até que, assim, você não pode dizer, não se pode, é feio usar avião em missão militar. Acho que não, acho que faz parte do arsenal ali que cada país vai ter, né? E claro, o ideal seria que ninguém brigasse, né? Mas quando brigam, vão ter que usar as ferramentas que tem. Quem E não essa é acha uma isso delas. feio impõe a situação, né? Pois é. É bem isso. Então, assim, acho que o sentimento do Santos Dumont de culpa, eu acho injustificado. Menos até, aliás, mais até injustificado do que o dos criadores da bomba atômica, porque esses sim sabiam que só tinha uma função para aquele negócio. Desenvolveram durante a Segunda Guerra Exato. a bomba que foi lançada lá em cima, né? Você não tem um espaço de décadas e outros N modelos entre uma coisa e outra, né? Exato. Então, assim, mas é fato que esse é um fator preponderante e que acelera o desenvolvimento. Aí você tem ganhos também na aviação civil depois que são desenvolvidos no campo militar. É evidente que isso acontece e que é super importante. Então, assim, é uma coisa triste que eu já ouvi de algumas pessoas, mas que é verdade. Que, assim, guerra acelera desenvolvimento tecnológico. E depois você tem benefícios por conta disso. Porque é a rara oportunidade onde se tem dinheiro à vontade e muito a ganhar, entre aspas, desenvolvendo aquilo, né? Então você tem muito mais espaço, dinheiro e motivação para romper barreiras e fazer as coisas ali, né? Exato. E tem urgência. Você precisa fazer isso rápido. O que me traz para inteligência artificial de novo, porque uma coisa é inteligência artificial em tempos de paz e competição entre empresas. Outra coisa é a hora que isso começa a ter um uso militar, para reconhecer alvo, para você ter armas que disparam sozinhas e que fazem outras coisas, que a gente já está entrando, mas meio que sem perceber, né? Não, eu vi experimentos de inteligência artificial militares apavorantes. Então tinha o drone com inteligência artificial ele tinha a missão, a sua missão é fazer tal coisa. E aí o operador comandava, não faça, não faça. Aí ele, para cumprir a missão, ele desligava o contato com o operador, porque o algoritmo está dizendo, olha, tenho que cumprir a missão. Então, um negócio desse acabar trazendo uma tragédia para nós, porque a gente perde o controle sobre a própria tecnologia, é dramático. É dramático, mas ao mesmo tempo se torna inevitável, entre aspas, porque, como avião, se você falar, eu não vou usar avião, e quem tá do outro lado falar, eu vou usar, acabou aí, né? Você não tem trincheira, não tem nada que barre unilateralmente. Se você fala, não vou colocar inteligência artificial para guiar a mira de uma arma, e quem tá do outro lado fala, eu vou pôr, quem tá do outro lado vai disparar muito mais rápido do que você. Então, vira essa dinâmica de é inevitável ou é uma ladeira muito escorregadia você ter essa competição de adoção disso, apesar do risco inerente de outras coisas, né? Exato. Alguns anos atrás eu entrevistei o Ray Kurzweil, que é aquele tecnólogo, enfim, consultor do Google e é o fissurado na inteligência artificial, escreveu aquele livro sobre as máquinas. A era com das alma. máquinas, isso né? Aí. A singularidade. Então, a singularidade. Foi justamente esse o ponto que eu toquei com ele. Que eu falei, escuta, singularidade é um termo que a gente empresta da física para um buraco negro. Se a gente está indo na direção de um buraco negro, na física, a gente vai tentar desviar de toda maneira. A gente não devia estar fazendo a mesma coisa? E ele falou, eu acho que a gente já passou do ponto de não retorno. Acho que não tem, já estamos nesse caminho, né? E a gente está vendo coisas como, né, OpenAI e outras empresas, e elas estão tão motivadas a buscar o próximo desenvolvimento que você não vai conseguir impor uma moratória, falar, não, ó, para aí. Como aconteceu em outros casos, por exemplo, com pesquisa de biotecnologia, em que você fala, não, peraí. Armas químicas, né? Exato. Vamos dar uma parada aqui, pelo menos para a gente entender o que a gente está fazendo antes de fazer. Né? Em alguns casos isso deu certo, mas nesse da inteligência artificial, até porque a corrida tecnológica na informática é muito acirrada, né? Aquela coisa da lei de Moore, que cada 18 meses dobra a capacidade de processamento e tal, aquilo é tão brutal
que a gente não tem nem a nossa cabeça. Você falou isso durante a pandemia. A nossa cabeça não é programada para entender a progressão geométrica. Ela entende a progressão aritmética ali, aquela coisa 2, 4, 6, 8, 10. Agora 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aí você não consegue entender. E é isso que acontece dentro da informática. Então você olha 10 anos atrás e fala assim, os computadores são todos uns burrões. E agora você fala, puta, tá ficando perigoso isso aqui, eles estão ficando mais espertos que a gente. Então, assim, e a tendência, como não há um limite ainda, quer dizer, até tem um limite máximo do que você pode ter de processamento, que vai ser o limite físico, nós ainda estamos um pouco longe desse limite. Então vai crescer mais ainda e dobrando a cada 18 meses é um troço apavorante. E o que você tem a ganhar com isso é muito grande, né? Sim, os potenciais benefícios são enormes, mas com eles riscos. Não, é o que você tem a ganhar, assim, explorando a concorrência alheia. Sim, financeiramente. Né? Pegando financeiramente, em espionagem e outras coisas. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para poder lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, recebe eles. Pense em se tornar um membro, uma membra, mandar um valor demais ou um pix em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença pra gente trazer mais conteúdo para cá. Eu queria usar isso de gancho pro próximo passo da era da aviação, assim. Então, a gente tem lá, começa o avião a ser desenvolvido, você tem o avião militar, Primeira, Segunda Guerra, isso motiva a aviação comercial, que, vou ser muito cruel agora, mas não mudou muito nessas décadas todas, no sentido de que o paradigma é o mesmo, né? Você tem aviões que são cada vez mais econômicos, mais silenciosos, carregam mais passageiros com mais segurança de um lugar para outro, mas o jeito que se voava na década de 70 e o jeito que se voa hoje em dia não mudou muito. No sentido que você vai para o aeroporto, embarca, tem muito mais detetor de metal hoje em dia, mas você chega lá no seu destino em mais ou menos o mesmo tempo. Com mais segurança, uma outra passagem, mas não mudou o modelo. A base tecnológica é a mesma. Isso, né? Você tem aprimoramentos, mas a base tecnológica é a mesma. A gente não tem um voo hipersônico, não vai para a órbita e depois desce no outro lugar. É o mesmo modelo, como você entra num carro hoje e você entrava na década de 20 para ir de um lugar para outro. Então, o que para mim é o novo paradigma nessa tecnologia é a exploração espacial. É a gente começar a não ir de um ponto para outro horizontal mais rápido, mas ir cada vez mais para cima, cada vez mais longe. Que frequentemente, com cada coisa que eu me deparo, me parece que foi muito mais uma questão militar do que científica, mas onde a questão científica servia de guarda-chuva e fachada interessante para a questão militar. Me fala, vou pegar o exemplo da corrida para a Lua, dos soviéticos e dos americanos, já pulamos algumas décadas aí. Quanto dessa corrida foi... eu tenho um foguete melhor que o seu para soltar uma bomba na sua cabeça e eu vou mostrar isso colocando isso em órbita? E quanto disso foi, de fato, precisamos visitar a Lua, pegar uma rocha lunar, trazer para a Terra e essas tecnologias vão basear nossa sociedade nas próximas décadas? Não, sem dúvida. Eu acho que isso faz um contraponto com a aviação. A aviação começou com o sonho dos indivíduos que queriam voar e evoluiu rapidamente com aplicações militares. Já no caso dos foguetes, ele nasceu com a necessidade militar e depois veio o sonho, veio a fantasia. Então, assim, quando você pega o momento Sputnik, quando a União Soviética lança o primeiro satélite, aquilo deixou o mundo em polvorosa, porque você tem um artefato sobrevoando você que você não pode fazer nada a respeito, ele vai passar por sobre os Estados Unidos e vai fazendo sabe-se lá o quê, né? Então, assim, houve um momento de pavor. Porque os soviéticos tinham uma tecnologia que os americanos ainda não tinham. E aí, claro, a corrida espacial começa nesse ponto. E o curioso é o seguinte, naquele ano, os dois países estavam planejando lançar um satélite, mas era uma coisa de pouca prioridade. Era uma coisa assim, é um experimento, coisa do ano da geofísica lá, ano geofísico internacional, então vamos fazer em comemoração, lançar um satélite e tal, não sei o quê, papapá. Estavam trabalhando nos seus programas. Ninguém, nem os soviéticos, nem os americanos, tinham a noção do impacto que aquilo traria. Mas quando lançaram o Sputnik, é engraçado, no Pravda, no primeiro dia, quando lançaram o Sputnik, saiu no pé da primeira página a notícia. E depois, no dia seguinte, quando viu a reação do mundo com aquilo, aí sim,
Aí o negócio explodiu. Aí sim, aí começou a fluir dinheiro para tudo quanto é lado. Que é o ChatGPT. Exato, é isso. Eu conversei com um dos criadores do ChatGPT em novembro. Novembro não. Setembro ou outubro do ano passado. Num evento do Google. E o cara tava todo smug, assim, com aquele sorrisinho de canto, assim, olhando para as coisas que o Google fazendo. E eu ficava olhando, o que esse cara sabe que ele tá com esse meio deboche aqui do Google promovendo novas coisas e ele tá vindo da OpenAI aqui e não tá impressionado. Porque eles estavam mostrando tecnologias de busca e outras coisas que eram impressionantes. Mas claramente para aquela pessoa não tava batendo. E eles lançam o ChatGPT 2, 3, até o 3,5 ali, sem, tipo, dentro de uma comunidade ou outra, um texto gerado ou outro, e tá beleza. É no 3,5 que aí de repente começa a sair uns textos que você confunde quem escreveu aquilo, que as pessoas reagem e aí vem grana, vem mídia, vem imprensa, vem clique, vem tudo pra cima do negócio, né? Exatamente. Aí aconteceu isso. E aí, o contraponto era o seguinte: você estava numa corrida desenfreada militar entre americanos e soviéticos que podia terminar numa terceira guerra mundial e podia terminar com o fim do mundo, efetivamente, para a civilização, né? E foi necessário, então, criar uma outra motivação para perseguir aquela corrida Continuar sem desenvolvendo aquela destruir o tecnologia. mundo. Exato, sem destruir o mundo. Então voltou-se para a exploração espacial, para as viagens interplanetárias, para ir à Lua e levar gente à Lua. Porque essa era uma das formas de ganhar a Guerra Fria, né? Porque você pode imaginar que você pode ganhar a Guerra Fria fazendo ela virar uma guerra quente e você combate e ganha, o que provavelmente não aconteceria, porque seria aniquilação mútua. Se acaba antes. E a outra opção é você ganhar a Guerra Fria no psicológico das pessoas, mostrando, olha, eu tenho mais tecnologia, eu sou mais capaz, eu vou mais longe, eu faço mais. Veste aquilo de um ritual, né? Exato. E aí veio essa coisa da Lua. E sem dúvida, com a ciência no banco de trás. No banco de trás. A NASA só voou um cientista para a Lua porque houve enorme pressão. E lá na última missão, Na né? última missão, e assim, ele tava agendado para Apollo 18. E aí o governo cancelou a Apollo 18, a 19 e a 20. Estavam para lançar, já tinha até partes de equipamento já produzido, mas cancelaram, em parte porque era muito caro, em parte porque eles falaram, nós tivemos um sucesso estrondoso aqui, a gente já teve a 13 que foi um quase. Nós vamos brincar até morrer alguém aqui e a gente pagar esse pato. Né? Aí, de novo, é a guerra psicológica. A 13 que foi um quase um mega acidente, né? Exato, podia ter morrido os 3, mas eles conseguiram trazer os 3 de volta. E aí, já fizemos da 11 a 17, pousamos 6 de 7 tentativas, vamos continuar arriscando e gastando essa quantidade de dinheiro no meio de uma recessão e tal. E aí cancelaram. E aí houve o chilique. Era uma fatia grande do PIB do país nisso. Sim, né? Não sim, é um investimentozinho de 1 bilhão. Não, no auge da corrida espacial, da corrida para a Lua, ali 65, 64, que é quando estavam desenvolvendo o programa Apollo, gastava-se 5% da arrecadação, do orçamento americano, 5% iam para a NASA. É a maior parte nisso aí. Como que um país está gastando 5% com uma... Para ir para a Lua, levar 3 caras para a Lua. Não é para ir lá, né? E aí, assim, hoje o orçamento da NASA é de 0,5%. Isso ajuda a explicar por que nós não estamos lá ainda, né? Porque tivemos nos anos 60 algumas missões e agora nós estamos, porque é muito caro. Então, procura-se fazer de uma maneira que caiba dentro do orçamento da NASA, que é a maior agência, a agência que tem o maior orçamento, e das demais agências do mundo que também trabalham nessa direção. Mas, sem dúvida, que a motivação científica era um afterthought, assim, era uma coisa tipo, aí eu tava falando, o cara foi escalado para 18, eles cancelaram a 18, aí para não pegar mal, eles puxaram ele para a tripulação da 17, pronto, voamos esse cara, mandamos um geólogo lá para olhar as pedras da Lua, já tá bom. Finalmente alguém que entende o que são as pedras para escolher qual delas trazer. Exatamente, porque por mais que os pilotos fizessem testes ali, experimentos e visitas a sítios interessantes do ponto de vista geológico, para aprender o que eles estavam olhando na Lua, é claro que não tem um olhar treinado de um geólogo que está a vida inteira cuidando daquilo, né? E é uma prova cabal disso, de que a ciência, tudo bem, tinha aquela
aquele verniz, né, da ciência, mas ela não era a motivação. Agora, mesmo não sendo a motivação, tem muito resultado que veio do programa Apollo, né? Até hoje estamos estudando as rochas lunares trazidas no programa E Apollo. tem N tecnologias desdobradas. Sim. Sabe que me marca muito porque eu já ouvi essa explicação para a origem dos esportes, do futebol e de competições internacionais como as Olimpíadas, que de repente é uma forma que a sociedade achou de continuar se enfrentando, disputando países, vendo quem tem a pessoa mais forte, não sei o quê, só que sem derramar sangue, para ter essa derrota psicológica, né? Para você passar pelos sentimentos, mas sem passar pelo derramamento de sangue do processo, né? Então a gente arruma uma forma de maquiar a coisa, mas resolve ali na brincadeira com o grande campeão, que é o jogador, que é a atleta, ou quem for, ao invés de você depender de um Aquiles, sei lá, esqueci agora o nome dos campeões das disputas gregas lá, sem ter que pôr os caras derramando sangue lá pra fazer a coisa, né? Mas você cultua o Cristiano Ronaldo ao invés do Aquiles e resolveu do mesmo jeito quem é melhor, né? Sim, eu acho que faz todo sentido. E não por acaso também era uma corrida espacial. Uma corrida é uma disputa. É uma disputa. E eu acho que faz perfeito sentido pensar nos esportes como uma forma de manter, digamos, as nossas animosidades, os nossos conflitos, mas de uma forma mais civilizada, mais controlada, né? Põe Maradona lá pra fazer o gol e aí já te alivia um tanto do que foram as Falklands, né? Eu vou aproveitar, vou pedir um segundo aqui pra pegar um negócio aqui na minha prateleira, só pra gente mostrar pras pessoas o que isso quer dizer. Eu tinha que fazer isso, eu tenho que usar esse... Bonito esse, hein? Opa! Eu tinha que pegar isso aqui pra gente poder... Eu tenho que fazer um uso, né, dessa maravilha aqui. Vou finalmente justificar meu gasto Boa! Esse Lego é espetacular. desse Lego aqui. Isso aqui é a Saturn V, que é o foguete que chegou... Que foi o primeiro, né? Isso, que levou o homem à Lua. Que levou o homem à Lua. Homens, só, né? Eu queria usar isso aqui de exemplo para as pessoas entenderem quanto que isso aqui é um armamento. Né? Primeiro, é projetado por quem? Pelos mesmos caras que fazem mísseis. É a mesma coisa. Né? O estereótipo americano do cientista alemão, com aquele sotaque carregado, que é excêntrico e faz as coisas, vem de todos os cientistas da Operação Paperclip, que eles pegam lá dos campos nazistas e trazem... O líder do programa do Saturn V era o Wernher von Braun, que veio da Alemanha, que é conhecido por ter desenvolvido os foguetes V2, que ele gostaria que fossem usados para exploração espacial, mas que foram usados para bombardear Londres. Né? Então, assim, durante a Segunda Guerra. E, assim, uma coisa terrível, e que os americanos ainda têm uma certa dificuldade de lidar, porque o Wernher von Braun há informações que corroboram que ele construiu os foguetes lá na Alemanha com mão de obra escrava, né, os campos de concentração e tudo mais. Então, e no final... Eles tentaram desnazificar os caras, né, trazendo para os Estados Unidos e tal, mas a história mostra que é meio difícil de fazer isso, né? Quando a ideologia é a motivação, né? Exato, desse tipo é muito complicado. E eles têm, você vai, por exemplo, no Marshall Space Flight Center, que é onde trabalhava, o Von Braun foi inclusive o diretor. Tem lá o busto do Von Braun, mas não é em qualquer lugar que você vai encontrar um busto do Von Braun, porque é uma questão controversa. E se ele não era o nazista que se enfiou nessa para exterminar judeu, mas viu nos nazistas um jeito de desenvolver a tecnologia que ele queria, boa parte da comitiva que veio com ele não estava lá porque queria fazer foguete, estava lá porque queria eliminar judeu também, né? Ah, sim. Entre outras coisas. Eu acho assim, a partir do momento... É sempre complicado julgar figuras históricas, mas a partir do momento que você toma parte num movimento desse, por mais que você fale assim, era a única forma de eu desenvolver os foguetes. Eu ia ter que pegar apoio dos militares nazistas, eu ia ter que usar de mão de obra escrava. Isso não se justifica, entendeu? Por mais que ele falasse isso, e assim, falava com discrição, obviamente, então ele falava, não sabia que tinha mão de obra escrava. Mas não dá.
Porque você compactuar com um regime desse não dá, entendeu? Então é um problema, na verdade, que a humanidade tem que enfrentar. Não são só os alemães, não são só os nazistas. Se a gente voltar a um ancestral nosso, a gente vai encontrar um filho da puta lá, não tem jeito. Então, a gente tem que lidar com isso, que nós já fomos muito bárbaros e temos de nos esforçar para não sermos mais. Mas não adianta a gente também querer condenar todo mundo lá, porque eles viviam num mundo de barbaridades. Então, é uma coisa complicada. Já a partir do nazismo, eu acho que já começa a ficar mais fácil, entendeu? Porque a gente já está numa época diferente, mas se você voltar um pouquinho antes, racismo era uma coisa científica. Eu trago isso justamente por conta disso, porque a ciência aí dentro serviu para passar pano, viabilizar e justificar muita coisa, tanto ideologicamente, para dar esse verniz científico, vamos explorar o espaço, por isso a gente faz uma arma dessa, vamos entender o ser humano e as raças, por isso a gente vai branquear o país, quanto a solução técnica mesmo de como faz, né? Exato. Então, assim, a gente tem que conviver com essa nossa origem tosca para muitas coisas, mas eu acho que a gente não pode deixar de louvar o resultado tecnológico. Sim. Que é isso, que é levar humanos à Lua. Outra coisa desse resultado tecnológico, daqui, isso está em escala, tá, gente? Em escala proporcional, daqui até aqui é só combustível. É só combustível para poder botar essa pontinha aqui. Vai levar para a Lua? Vai esse pedaço. Eu tô tirando a parte errada. Não, aqui você tem até... Esse aqui. Não. Ele soltou. Faz tempo que eu não desmonto. Tá aqui. Vai achar o módulo lunar aí. O módulo lunar ficava aqui em cima. Deixa eu botar ele de volta aqui. Já desmontei mais do que eu queria, mas tá beleza. O módulo lunar ficava aqui em cima, nesse topinho aqui. Guardado nessa capa. Ele tá perdido em algum canto aqui do meu... Você vê que até em formato Lego essa é uma máquina complexa, né? São 1969 peças. Eles fizeram para bater com o ano. E, cara, tipo, isso aqui, a sonda, né? A nave ali em cima, se você trocar por uma bomba atômica, é um míssil, né? Então, mas o curioso é o seguinte: bomba atômica você faz muito menor. Sim. Então você não precisa de um foguete desse tamanho. Mas você precisa de um foguete desse tamanho para impressionar e falar, eu também consigo mandar gente à Lua. Além de jogar bomba na sua cabeça, eu estou muito além disso. Exato. Consigo mandar gente para a Lua. Então, assim, o grande problema do Saturn V é que ele só tinha essa função. Ele não tinha outra função, não tinha... Tá, os caras até usaram para lançar um laboratório espacial, Skylab, com o último que tinha sobrado lá do Saturn V, eles cancelaram a Apollo, falaram, bom, o que nós vamos fazer com isso agora? E aí, falaram, bom, vamos fazer esse terceiro estágio, esse pedaço aqui, a gente faz um laboratório, com esses dois a gente consegue chegar à órbita da Terra, tá bom já, põe ele lá e depois manda uns astronautas lá, numas cápsulas Apollo e pronto, tá resolvido, vamos fazer esse laboratório. Não precisa desse combustível, usa isso aqui para mandar mais coisa para fora, né? Exato. Aí você pode mandar. Eles até discutiam, tinham uns planos assim, tipo, de fazer eles falavam de um laboratório molhado ou seco. O molhado é que seria o próprio tanque de combustível do foguete, que depois de esvaziado você ia reaproveitar de outra maneira no espaço. Mas aí, pela complexidade, preferiram o seco. Então, tipo, pega esse último estágio aqui, põe um laboratório no lugar desses tanques e dos motores e pronto, você chega à órbita terrestre com ele. Mas nunca poderia, por exemplo, mandar esse laboratório para a órbita da Lua, porque você precisaria desse terceiro estágio para mandar alguma coisa para lá. Chegar em órbita, colocar em órbita estável, chegar na Lua, né? Cada pedacinho aqui é um tanto de combustível, né? Na verdade, esse aqui você chega ao espaço, mas você cai de volta. Se só queimar o primeiro estágio, você cai de volta. O segundo estágio te coloca em órbita. E o terceiro estágio te coloca na injeção translunar, para você ir a caminho da Lua. E, bom, uma vez que você mostrou que você é capaz de fazer isso, o outro país desistiu de fazer o mesmo, não faz mais sentido gastar 5% do PIB, nunca mais voltamos para a Lua, né? Ou seja, era muito mais uma questão de mostrar quem tem o maior foguete do que visitar a Lua, aprender com aquilo e fazer as coisas, né? Não, sem dúvida. E assim, os soviéticos também tinham seu orgulho, né? Então eles falavam assim, não, poxa, é muito melhor você mandar sondas robóticas, traz as amostras da Lua e pronto. E foi isso que nós fizemos e tá ótimo, e nós vamos investir numa estação espacial. E claro, eles, ao perderem a dianteira na corrida para a Lua, ganharam a dianteira
da estação espacial. Então tiveram a Salyut, a Mir, né, antes que os americanos pudessem desenvolver uma grande estação como tem agora a Estação Espacial Internacional. Sim. Então assim, era aquela coisa do tipo, o lance assim, é hipocrisia, porque os soviéticos estavam nessa corrida, se eles tivessem chance de ganhar, eles teriam ido à Lua. Mas como os americanos chegaram primeiro, eles falaram, bom, então vamos cancelar esse nosso foguete aqui, não está funcionando. Então é um gasto muito grande. Bom, findada essa corrida espacial, tem uma coisa que me marca bastante que, para mim, foi essa transição entre precisamos visitar o espaço e o desdobramento muito mais da Mir, da Sputnik, que agora a gente tem uma tecnologia que consegue colocar coisas em órbita. Por que isso me marca? Tem um avião que eu adoro ler sobre, ver as coisas a respeito, queria muito ver um ao vivo, que é o SR-71, Blackbird, que é o avião que fazia Mach 3, ele passava de 3.600 km por hora, que é um avião feito de titânio, é uma coisa muito insana, assim, é um avião bizarro. Ele tinha que ser desenhado, ele vazava combustível quando estava no chão, porque as placas de titânio só funcionavam bem quando ele estava num atrito tão grande com o ar que ele aquecia não sei quantos mil graus ali por fora, e aí elas se juntavam, e aí ele voava bem. É um negócio, assim, absurdo. Que morreu. Assim, é um ramo de evolutivo dos aviões hipersônicos que parou. Morreu com ele, e a gente hoje em dia não tem mais avião que voa nessa velocidade. Nem seguiu avançando para mais do que isso, pelo menos não tripulado para fazer o que fazia. E lendo sobre, eu fui descobrir que é porque ele era rápido assim para fugir de míssil, porque ele era avião espião. Os caras subiam com uma câmera fotográfica, desculpa te contar isso, você conhece, mas estou contando para quem está assistindo. Subia com a câmera fotográfica, com uma câmera na mão não, né, mas com a câmera acoplada embaixo do avião, e ele ia fazer reconhecimento como o dirigível fazia, só que ele era mais rápido do que o míssil ou os aviões de defesa que tentassem vir atrás dele. Então bota ele em cima da União Soviética lá, ele vai passar rasgando e o que dispararem contra ele nem chega perto. Enquanto isso ele vai tirando foto no caminho, tinha 2 pessoas a bordo, uma para pilotar e outra para fazer as fotos, e quando aterrissava o pessoal revelava o filme e era o espião deles, que era conspícuo, você conseguia ver, só que você não podia fazer nada a respeito. E o que mata eles são as 2 pontas, foguetes muito mais rápidos, que começaram a desenvolver, e satélite. E de repente, quando está muito mais lá em cima, nenhum foguete rápido vai chegar naquilo, né? Então, os satélites, pelo menos dentro dessa aviação militar competitiva, que bancava esse tipo de loucura, que era fazer um avião desses, acabam com a necessidade disso. E aí é um ramo que a gente nem segue mais a tecnologia, porque ele não faz sentido para uso civil ou comercial, né? E isso me marca muito como essa transição aí, década de 60, 70 para 80, da gente parar de ir para o espaço e começar a colocar coisas em órbita e usar essas coisas para observar. Que ainda tem essa dualidade tem uso científico, técnico e tem uso militar. Eu trouxe um caso aqui para puxar essa conversa, que é o caso do super recente, 2012, perto dessa época, de 2 telescópios que a NASA ganhou, que são melhores do que o Hubble, né? Você falou que nenhuma agência tem o dinheiro da NASA, mas aí comparando com agências espaciais, né? No mundo, né? Agência Espacial Europeia e por aí vai. Mas quem banca a maioria dos lançamentos da NASA nos Estados Unidos é uma outra agência, que é a agência de espionagem, né? Que é a NRO, né? National Reconnaissance Office. Reconnaissance Office, né? O escritório de reconhecimento, né? Que quando você vai ver ali a lista de decolagens da SpaceX, que seja, não precisa ser nem da NASA, ou da Agência Espacial Europeia lá com Ariadne, os outros foguetes, NRO, os caras estão o tempo todo colocando satélite novo em órbita. E eu queria contar para você essa história porque eu achei muito marcante. Em 2011, essa agência vira para a NASA e fala, olha, vocês querem outro Hubble aí? Como assim outro Hubble? Não, a gente tem 2 telescópios aqui parados, que não estão meio que fazendo nada, vocês não querem ficar com eles não? E dão para a NASA 2 telescópios que tinham um espelho e uma tecnologia de observação melhor do que a do Hubble, que foi o maior projeto da NASA pós visita à Lua para colocar qualquer coisa em órbita e observar, né? Então os caras tinham 2 sobrando, que já eram avançadíssimos, tinham sido desenvolvidos na década de 90 e já eram melhor do que o que a NASA tinha de mais avançado até pouquíssimo tempo atrás.
né? Uma eles estão para colocar em órbita pelos próximos anos aí, né? Transformaram para observar infravermelho e outras coisas, mas custa tão caro que é caro até para pôr no espaço, né? E a outra ainda não tem muito um projeto fechado para isso. Mas me marca muito como, tipo, né, a NASA, a grande agência que a gente vê como, né, líder de desenvolvimento de tecnologias, da coisa mais avançada, com o Hubble, que é um telescópio feito para olhar para o universo, descobrir coisas novas e tudo mais. E aí a agência de espionagem falando, Hubble, pô, a gente tem 2 sobrando aqui. Toma aí, já tá pegando poeira aqui, literalmente, estava 20 anos pegando poeira aqui. E pode ficar, a gente já não. já tá ultrapassado pra gente isso aqui, né? Não, e não é difícil de entender por que isso acontece. A gente mencionou que a NASA é a agência espacial que tem mais orçamento, mas se você comparar o orçamento da NASA com o orçamento do Pentágono, é tipo 20 e poucos milhões para a NASA, 1 trilhão para o Pentágono. Então, assim, é tão grotescamente maior que sim, os caras podem se dar o luxo disso. E é engraçado essa coisa do telescópio, porque mostra também a diferença de foco, né, de objetivos, porque, de fato, esse telescópio que a NASA herdou do National Reconnaissance Office, do pessoal do Pentágono, ele tem um espelho do mesmo tamanho do Hubble, que já era uma coisa sofisticada nos anos 90, quando o Hubble foi lançado, haja vista que ele foi míope para o espaço, né? Lançaram e ele tinha um defeito na curvatura do espelho, tiveram que fazer depois ali um esquema óptico e equipar ele com um óculos, digamos assim, entre aspas, para ele poder enxergar direito. E a diferença entre o Hubble e esse telescópio que eles ganharam é que, assim, o Hubble só consegue fazer o foco numa área muito pequena de observação. Então, você aponta o espelho para isso tudo, isso, só que... e vai ver um pedacinho, né? Porque é muito difícil você fazer a imagem ficar focada de todas as áreas do espelho côncavo, de todos os pontos do espelho côncavo. Esse dos militares tinha essa capacidade. Por quê? Porque os caras querem tirar uma fotona mesmo, que vai registrar uma baita de uma área, olhando para baixo, não olhando para cima. Esse é o grande ponto, né? Não é para olhar para exoplanetas ou para o que for lá fora, é para olhar... Para olhar para baixo. Mas tinha essa vantagem de ter um campo muito amplo. E eles falam, vocês não querem, ó, é um Hubble, só que com campo amplo. Pô, super queremos. E agora é a próxima grande missão de telescópio espacial da NASA, é o Nancy Grace Roman. Quer dizer, pós James Webb, o ápice de tecnologia que eles vão colocar no espaço é um negócio de 20 anos atrás. Exato. Mais, né? Mais. Agora já são 30. Pois é. Da agência de espionagem dos caras. Quer dizer, é uma gotinha perto do que deve ter de satélite. Quer dizer, tem catalogado que existe, tem catalogado agora. Que tecnologia embarcada tem? Não, e claro, olhar para cima é diferente de olhar para baixo, então você vai desenvolver outros instrumentos, né? Mas a ótica do telescópio, essa sim, já estava lá desde... E se você parar para pensar, né? Telescópios refletores vêm desde o Newton. Então, é aquela ideia da tecnologia incremental, né? Então, tipo, nós fazemos espelho refletor desde aquela época, mas agora a gente consegue fazer uns espelhos e estão construindo agora uns telescópios de solo da ordem de 30 metros, 40 metros de abertura, alguns segmentados, outros inteiriços, mas enfim, é uma tecnologia que a gente não tinha até pouco tempo atrás para fazer esse espelho, é uma coisa super complexa, e claro que os militares tinham isso antes, porque eles gastam mais, então eles chegam mais depressa. Exato, porque tem coisa aí que não é nem uma questão de, é uma tecnologia tão louca que o mundo nunca viu, não, já viu, mas ninguém tinha a grana para botar esse peso todo no espaço, tirando os militares, né? Exato, foi um grande frisson quando lançaram o James Webb, e ele tinha todas aquelas etapas que ele precisava ir se desdobrando todo, se desse alguma coisa errada e não utilizava o equipamento. Era uma coisa novíssima para a NASA, novíssima, mas para os militares não, eles já tiveram missões com complexidade similar, assim, que você tinha que ir desdobrando no espaço e tal, e claro, essas coisas são todas secretas, você não sabe qual é a tecnologia, exatamente onde eles estão. O que você sabe é que eles têm. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para poder lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, recebe eles. Pense em se tornar um membro, uma membra, mandar um valor demais ou um pix em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença para a gente trazer mais conteúdo para cá. Exato. E eu gosto dos lampejos
do que isso pode ser, que a gente vê por tecnologias civis que dão uma ideia do que pode ser a coisa. Porque o próximo passo da exploração espacial aí, depois da Saturn, foram os shuttles, né? Que, pô, é um conceito super inovador. Você tem agora um ônibus espacial. Ele vai, faz alguma coisa, bota a pessoa em órbita e volta. E ele tem um compartimento de carga, que ele pode levar coisas, ele tem um braço que alcança alguma coisa em órbita. Por coincidência, isso aparece justo no período que está se povoando um monte de satélite lá em cima, e você manda um recado muito claro que, olha, se eu quiser pegar alguma coisa sua aqui e trazer de volta para descobrir o que isso faz, ou se eu quiser derrubar, ou se eu quiser interferir nisso, eu posso, tá? E esse foi um dos problemas dos shuttles, porque eles tinham muitos requisitos simultâneos, porque eles foram projetados para atender às demandas da NASA, Agência Espacial Civil, e da Força Aérea Americana. Então tinha, por exemplo, demanda do shuttle, tem que subir, ser capaz de pegar um satélite na primeira órbita e descer. Tipo, isso não é uma demanda do astronauta. Não é a demanda da NASA. A NASA não precisa fazer isso. Não tem essa pressa toda. Agora, num ambiente de conflito militar, você precisa ter esse tipo de capacidade, né? Então, assim, aí eles botaram tanta coisa nas costas do shuttle que ele virou, assim, tão multiuso que ficou complicado demais. Né? Você vê que agora os americanos voam aquele X-37B, eu acho é o nome. É um mini shuttle, entendeu? Que não vai gente dentro, tal. Eles levam os equipamentos, fica meses em órbita, depois desce de volta. Mas o shuttle grande, como tinha a demanda da NASA também, não é só para você roubar o satélite, você precisa levar os astronautas, que isso é exploração espacial. Eles têm que estar lá dentro, eles têm que ter um lugar para fazer experimento e tal, e não sei o quê. E de novo, aí você vai desenvolver a estação espacial. Bom, tá, então a estação espacial, os módulos têm que caber na área de carga do shuttle, senão não dá para montar a estação. Então essas coisas são meio concatenadas. Se você coloca muitos requisitos... Vira um camelo, né? Vira um camelo, exatamente. É aquela coisa que você fala, meu, isso aqui... Tanto que o shuttle, ele foi uma ideia revolucionária, ele foi uma proposta de você tentar baratear o custo de acesso ao espaço, tornando o veículo reutilizável. Então ele vai e volta, você pode voar de novo com ele, mas acabou se mostrando mais caro do que os foguetes descartáveis, né? E agora só a gente está chegando em nível comercial. De novo, engraçado, parecido com o que aconteceu no desenvolvimento inicial da aviação, que aparece um ou dois ou três caras que falam, não, peraí, isso aqui está errado. Porque assim, você tinha um oligopólio da indústria de foguetes que falava assim, poxa, os nossos clientes são os governos topam pagar 400 milhões por lançamento, 300 milhões por lançamento. Paga 1 bilhão por... Exato. A gente pode continuar jogando fora os foguetes e tal, e tá tudo bem, tá todo mundo feliz com esse arranjo. Aí chega um cara e fala, não, peraí, isso não é racional, você jogar o veículo fora. O Elon Musk brincava, ele falava assim, se você vê 10 milhões de dólares caindo do céu, você vai tentar pegar. Né? Então era isso. Aí começou a recuperação do primeiro estágio do Falcon 9, que era uma coisa que, francamente, cara, quando começou, eu achei que não ia dar certo. Aquilo é coisa de Flash Gordon, assim. Você vê o foguete pousando de volta, é uma coisa de louco. Romper a barreira do som, a hora que desce, exato. Né? E com a chama no contrafluxo do ar, aquela coisa hipersônica, uma coisa de louco. E eu falei, isso aqui não vai dar certo. E agora os caras já recuperaram mais de 250, eles não erram mais. Você vê que não erra. Faz muito tempo que a gente não vê uma falha num pouso desses. Então, quer dizer, isso permite que a SpaceX hoje tenha a maior frota de satélites do mundo, porque eles baratearam o custo a tal ponto, e não tem concorrente, ainda não tem outro veículo reutilizável que possa competir com eles, que eles podem continuar cobrando um preço assim, tipo, eles cobram 60 milhões o lançamento do Falcon 9, 60 milhões de dólares, que já era muito mais barato do que a indústria costumava fazer. Mas eles têm uma margem de lucro enorme por conta da reutilização. Então eles estão ganhando muito dinheiro. E aí podem... então vou lançar 5 mil satélites. Tá bom. Aí parece que no ano que vem a SpaceX vai atingir um número de satélites maior do que todos os que já foram voados antes que não são deles. E aí, claro, vem outros problemas. Vem a questão do lixo espacial, vem a questão do perigo de impacto de satélites em órbita, colisão. O espaço é bem grande, mas se você coloca muitos
isso pode ser um problema. Tem os astrônomos que estão chiando muito porque os satélites da SpaceX ficam em órbita baixa e são muito brilhantes, estragam as imagens astronômicas todas. Então, assim, tem uma série de questões que só aparecem quando você tem um salto tecnológico. Aí você descobre o benefício, mas também descobre o ônus daquela tecnologia. São coisas que vão ter que ser resolvidas. Mas eu sinto que hoje nós estamos num momento revolucionário, porque assim, esse Starship que a SpaceX está desenvolvendo, que seria, digamos, eles têm o Falcon 9, o Falcon Heavy. Com o Falcon Heavy, um pouquinho de imaginação, com 2 lançamentos, eles já conseguiam fazer missões lunares, levar gente à Lua. Ninguém chegou mais num Saturn V Não. nesse volume de combustível para botar as coisas lá Exato. fora. Mas já tem frações consideráveis disso acontecendo. Né? Exato. E assim, você pode fazer 2, 3 lançamentos e aí monta em órbita e dali você vai. Então, é possível. Mas, com o Starship, a coisa salta para uma outra escala. Assim, ele é maior e mais potente que o Saturn V, ele é totalmente reutilizável e ele tem a previsão de ser reabastecido em órbita. Então você sobe, gastou um puta monte de combustível para subir, mas depois você vai mandar um tanque lá e vai abastecer. E com isso, você vai poder levar mais de 100 toneladas para a Lua, para Marte. É tipo levar 4 elefantes e meio, é levar a área de carga de um 747 inteira para a Lua de uma vez só, num voo só. Em comparação com a escala do foguete que eu tinha aqui, isso aqui de astronauta. Com aquele pedacinho. E assim, tudo reutilizável, então custo muito mais baixo. Vai dar certo? Não sei. Eles fizeram 2 lançamentos, o primeiro não chegou nem à separação do segundo estágio, o segundo já chegou à separação do segundo estágio, eles chegaram ao espaço, mas também perderam o veículo. Vamos ver o terceiro. É a mentalidade deles, é uma coisa que até outro dia parecia loucura, mas eles fazem assim, tipo, eles experimentam em voo. De novo, lembra os experimentadores dos aviões lá do século XIX. Você não tem como fazer uma coisa nova sem pôr ela em prática, né? E falhar. Não, e o grande drama da exploração espacial, que se você olhar, ela teve um progresso relativamente lento e as tecnologias são basicamente as mesmas, é porque você não tem um número suficiente de voos para você aprender com seus próprios erros, entendeu? A SpaceX está começando a mudar isso e outras empresas também, por exemplo, no ramo de voo suborbital, que é uma coisa muito mais simples, muito mais modesta, mas você tem a Blue Origin e a Virgin Galactic fazendo voos aí, levando gente até a borda do espaço, leva o Capitão Kirk, etc. E claro, isso, você podendo fazer um voo por mês, um voo a cada 15 dias, você vai aprender mais, você vai melhorar mais a sua capacidade de realizar isso. Isso naturalmente vai derrubar custos. Mas tem uma coisa que me marca demais aí, sobre o dilema onde a gente chega agora, que não acho nem uma questão da poluição dos satélites da SpaceX, mas a consequência tecnológica deles, que é o seguinte, o Musk é um cara que sabe financiar como ninguém uma indústria nascente, tomar o crédito daquilo e controlar aquilo depois. Então, por exemplo... Na Tesla. A Tesla, exatamente. Pega a grana da venda do PayPal, encontra os caras que tinham a bateria, encontra os caras que tinham protótipo do Roadster, que já estava em protótipo quando ele investiu nesses caras, todos ali na Bay Area, na Califórnia, investe nos dois, compra o pacote de bateria dos caras, pega o carro do outro, junta e lança um carro que ele não concebeu. Essas pessoas conceberam, mas ele vira a imagem da empresa e depois põe para fora todo mundo que desenvolveu o negócio lá dentro e toma para si o mérito. Eu não acho que o que tem de mais inovador da Tesla é o carro. O carro, para mim, eles estão mais dispostos a colocar tecnologias que não são seguras o suficiente do que outras marcas. Mas tá meio que aí. Ou tem menos a perder botando tela e tudo num carro do que a indústria de 100 anos, que tem uma outra imagem para zelar e tem outras demandas de fornecedor e outras coisas para fazer. Para mim, o que tem de inovador na Tesla de verdade é a rede de distribuição de energia no país, que todas as outras marcas estão tendo que usar agora, ou quem for começar vai ter que começar muito do zero. É o que viabiliza carro elétrico para mim. Você ter posto de abastecimento no meio do nada, dentro de um sistema automatizado, que você sabe do seu carro se aquilo tá vago ou não, é confiável, você vai chegar a abastecer, tanto que as marcas outras todas estão tendo que adotar o padrão da Tesla agora para abastecer. E aí você tem uma empresa que faz carro, mas que é dona de todos os postos de abastecimento do país. Então, controle do transporte e não do veículo.
A Tesla pode parar de fazer carro amanhã que eles ainda vão controlar o abastecimento dos carros elétricos nos Estados Unidos. Mas a grande sacada deles, e do Musk em particular, que eu acho que emparelha SpaceX e Tesla, porque SpaceX ele estava realmente desde o começo, ele está envolvido desde o começo. Tesla foi essa coisa que você falou, ele comprou a empresa, já tinha o protótipo, achou o cara da bateria, montou o negócio. Mas é a visão. Sim. O que a Tesla fez de mais especial não é fazer um carro elétrico, porque carro elétrico há décadas se faz experimentalmente, etc e tal. Eles criaram um ambiente em que o carro elétrico passou a ser tão atraente quanto o carro a gasolina. Sim, faz o carro esportivo com baita de um arranque, então, não sei o quê. É um pouco o Steve Jobs dos carros. Sim, né? sim. E isso, se você está na frente da curva e você acredita e você investe, acontece o que está acontecendo agora. Eles são os donos do reabastecimento. Mas é isso que eu quero dizer. Porque eles viram antes, entendeu? Quando o outro percebe, putz, eu vou ter que fazer carro elétrico. Não, eles já criaram o mercado, eles já criaram a demanda e eles já estão abastecendo. A mesma coisa acontece com a SpaceX, que investiu em reutilização antes, quando ninguém acreditava naquilo. E agora eles são os únicos. E eles, assim, é tão absurdo que o Jeff Bezos tem uma empresa de foguetes, a Blue Origin, mas ele tem que contratar via Amazon a SpaceX para lançar os satélites da rede de satélites que ele está montando. Sim. Então, assim, é porque os acionistas vão falar, você está brincando comigo, que você não vai comprar dos caras que são mais baratos, que já estão o foguete pronto, que já foi testado, que funciona, vai usar só os foguetes seus que não estão prontos ainda. E a gente não sabe nem quanto custa. Sim. Então, assim, tá à frente, enxergar para onde vai a tecnologia e, de certa maneira, impulsionar também. Porque a SpaceX podia visualizar, mas falar, não, quando fizerem a gente faz. E aí não acontece nada, porque tá todo mundo em inércia. E a mesma coisa com os carros elétricos. Era uma inércia completa até a Tesla aparecer e falar, isso aqui é um objeto de cobiça. Isso aqui, as pessoas vão preferir esse tipo de carro. Não é só que vai salvar o mundo, o meio ambiente, não sei o quê. Isso até dependendo de onde vem a sua energia, não é uma grande solução. Mas assim, você transformar num objeto de cobiça, você cria um movimento para que as pessoas comecem a comprar carro elétrico. E aí você está na frente da curva, porque quando o seu concorrente percebeu, fala, putz, eu sou a Volkswagen, agora eu tenho que fazer carro elétrico, os caras já estão vendendo, já tem onde abastecer, já está tudo pronto. Mas da SpaceX, esse é o meu ponto, assim, não é nem o lançamento e o fato deles serem a única opção dos Estados Unidos hoje em dia para manter a hegemonia de colocar coisa no espaço com tecnologia americana, porque antes era ou europeu, ou russo, ou chinês agora, né? Se você quiser colocar alguma coisa em órbita a um preço acessível, mais acessível do que a solução dos Estados Unidos. Mas independente disso, que é um negócio colossal em si, a gente tem, pelos próximos anos, uma pessoa controlando o sistema de internet de uma parcela gigante da população mundial, que é a Starlink. Né? Quando você tem esse salto de agora eu tenho um satélite no espaço que manda a internet para baixo, todo o interior de todos os continentes, toda aquela galera que até hoje não teve sistema nem de celular, agora tem internet. Só que pela primeira vez na história da humanidade, é um cara que controla tudo isso. É o mundo inteiro, é seu potencial cliente. Exato. Tipo, seu mercado é o mundo inteiro. E aí você está servindo internet para 1 bilhão de pessoas. Astrônomo reclama o que quiser que o meu satélite bloqueia a estrela e não sei o que. Eu vou botar mais 20 mil deles aqui e vou fornecer internet para 2 bi. E francamente falando, e assim, falo isso para os meus amigos astrônomos, tudo bem, é chato, vamos tentar minimizar e tal, mas você não pode barrar um desenvolvimento desse tamanho, porque assim, não é só que o cara vai ganhar muito dinheiro, é que no meio do mato na Amazônia vai pegar o sinal. É que na Antártida vai pegar o sinal. Já é o caso. Na Antártida vai pegar o sinal. Comunidades isoladas vão poder ter internet. O ganho social é muito grande. Claro, não é bom que fique na mão de um só. E tudo bem. Tem outras empresas desenvolvendo também constelações de satélites para fornecer serviço similar. Uma delas é a Amazon, né, o projeto Kuiper deles estão desenvolvendo. Então, assim, haverá concorrentes, mas a SpaceX, como tem essa visão, como está sempre um passo na frente, ela chega primeiro. E aí é uma coisa que se retroalimenta. E eu acho o Musk uma angústia muito grande. Porque, é verdade, porque assim, se fosse um empresário mais convencional, a gente não teria tanto medo dele acabar com o mundo, assim.
Como ele pode, ele intervém em guerras, ele já corta controla ou a comunicação. libera a comunicação dos militares ucranianos, dependendo da circunstância e tal, entendeu? É muito poder. Ele comprou o Twitter, destruiu o Twitter. E é o cara que vai controlar a comunicação de 1/5 do mundo, logo mais. Pois é. Então, assim, é absolutamente assustador. E ele é um sujeito instável. Então, assim, me preocupa. Mas isso não me impede de ver que ele também é um gênio. E normalmente os gênios têm essas idiosincrasias. Eles têm coisas que você fala, meu, pelo amor de Deus, fica quieto, para de falar bosta, que você tá fazendo umas coisas boas, mas com tanto de bosta que você fala, atrapalha. Entendeu? E realmente eu tenho essa angústia. Se ele fosse o cara mais, eu só quero fazer um monopólio aqui e tal, não sei o que. Aí pelo menos você entende a lógica. Se fosse mais o bilionário monopolista tradicional. Exatamente, porque assim, se fosse o Bezos, você entende a lógica, você sabe o que o cara quer, você sabe quais são os instrumentos que você tem que colocar na sociedade para controlar o cara. Você não veria uma empresa de 40 bi sendo torrada para valer 10 e o cara mandando os maiores investidores da empresa se fuder. Exatamente. Então, quer dizer, é um nível de instabilidade com um nível de poder sem precedentes que é uma combinação explosiva, entendeu? Muito, muito preocupante. Mas isso não me impede de ver que o cara tem visão. Ele tem coisas que ele realmente... Você revolucionar duas indústrias extremamente conservadoras não é batatinha, entendeu? Acho que a última startup de carros americana a dar certo foi em 1937. Era a Chrysler. E nos foguetes também. A tradição é enorme. Agora, todas as empresas tradicionais estão correndo atrás. Você mencionou a Ariane, né, dos europeus, os franceses. Vão lançar o Ariane 6 agora no ano que vem. Sim, até agora, desculpa, o Ariane 5, que é o foguete deles, era a única solução para botar satélite em órbita até pouquíssimo tempo atrás. Né? Para os europeus, eles têm, enfim, eles tinham o Ariane 5, tinham um foguete menor chamado Vega para satélites pequenininhos, e tinham o intermediário que era o Soyuz, em parceria com a Rússia. E aí agora a Rússia resolveu brigar com o mundo, não tem mais esse. O Vega também está engavetado lá porque teve vários problemas de lançamentos recentes. Então eles tinham o Ariane 5 que acabou, e agora vai entrar o Ariane 6 no ano que vem. Eles já foram principais comercializadores de lançamentos aí pelo mundo. Hoje a SpaceX engoliu tudo. A SpaceX lança mais do que qualquer país. Se você pegar outro país, inclusive os Estados Unidos fora a SpaceX, eles lançam mais que todo mundo. E é assustador a mudança de escala. E isso, claro, gera novas oportunidades. Vão acontecer coisas no espaço nos próximos anos que a gente nem imagina. Exato, né? Da mesma forma que temos navios que podem cruzar agora o Atlântico a um preço muito menor e de repente frete, que era uma coisa que custava 90% do preço da canela, agora vira uma coisa que custa centavos do seu tênis. Você pode receber o seu tênis aqui em 2 semanas comprando da China no AliExpress, né? Mudou o comércio mundial. A gente está chegando não nesse mesmo paralelo pontual, mas nesse tipo de escala de frete para colocar coisas no espaço. Né? Não, e mais relevante ainda, se a tecnologia evoluir a ponto de viabilizar trazer coisas de volta. Porque levar tudo bem, é legal, você monta lá, colônia na Lua, tal, não sei o que, papapá. Mas se você pode trazer de volta, você cria um movimento econômico, você pode ter exportação e importação da Lua. Você pode trazer coisas da Lua. E de repente você virou a chave de só temos um planeta, os recursos são limitados, né? Exato. Por outro lado, a gente tem que cuidar desse aqui. Não, claro. Porque não tem outro melhor, né? Mas assim, abre, realmente, aí você pensa na quantidade de produtos, você pode acabar com a escassez, essencialmente, porque você vai ter recursos ilimitados, né? Então, sobre esse aspecto é bom, tem que tomar cuidado com a questão ambiental, porque é inevitável, se você tiver recursos ilimitados, é inevitável você transformar o planeta num lixo completo se você não tomar cuidado, maior ainda. Então, vai precisar de sabedoria, e esse é sempre o nosso grande problema, que as tecnologias vêm antes da sabedoria para a gente usá-las. Mas vai acontecer, é mais um daqueles pontos de não retorno. Está acontecendo, está evoluindo, e se o Starship voar a contento, como a SpaceX pretende, vai ser um troço. Aí você estava falando dos voos, né, de avião e como isso está meio limitado e tal. Uma das coisas que a SpaceX propõe com o Starship,
Eu não sei se é crível, eu não sei se é possível, eu só aprendi a não duvidar do Elon Musk. Mas Tem a porção de histórias que você conta para os investidores e tem a porção de histórias que você conta porque aquilo vai virar uma tecnologia, né? exato. Então eu não sei se isso vira, mas de novo, cada coisa que eu já vi a SpaceX fazer que eu falava isso aqui não é possível, os caras fizeram, eles propõem usar o Starship em voo suborbital para voo ponto a ponto na Terra. Então você pode sair de São Paulo e ir para Tóquio, chegar lá em 40 minutos. Vai de foguete, voando. Pá, ainda passeia pelo espaço, vira turista espacial de lambuja. Aí você fala, mas vai ser muito caro. Os caras falam, não, vai ser no preço de uma passagem aérea. Vai, Não não precisa sei. ser, né? Se o cara que paga um jatinho hoje para fazer uma viagem dessa tiver uma opção mais rápida, ou a emissão de carbono que se dane, vou para o Japão em 40 minutos e viabilizo outra coisa. E a emissão de carbono é um problema. O Starship voa com metano. Metano, a rigor, você pode produzir de boa. E aí fazer um ciclo e você não... Só que você tem que tirar da atmosfera, né? O que você põe, você tem que tirar. No momento não fazem isso. Todo metano que eu conheço em uso é tirado de petróleo. Exatamente. Então aí você tem um problema. Mas, em tese, você pode transformar isso numa fonte limpa. Agora, tem que querer. Tem que querer e alguém tem que obrigar. Né? E esse é o mais difícil. Esse é o difícil. Eu tô fazendo essa paradinha aqui para poder lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, recebe eles. Pense em se tornar um membro, uma membra, mandar um valor demais ou um pix em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença para a gente trazer mais conteúdo para cá. E nessa história toda, a gente então entra nessa outra fase agora de uma corrida espacial que não é mais uma corrida por pôr alguém na Lua, mas para colocar coisas em órbita a um preço barato e futuramente para trazer coisas para cá a um preço barato. O Brasil chegou a entrar nessa corrida. A gente teve desenvolvimento de foguetes aqui e uma série de outras coisas. O que aconteceu com isso? Por que a gente não tem lançamento de satélites brasileiros como a Índia tem feito, a China tem feito, países que não estavam presentes na primeira corrida espacial, mas que estão agora cada vez mais fortes nessa etapa dela? Pois é, a Índia pousou na Lua esses dias aí, né, com uma sonda. E o Brasil já esteve no mesmo patamar da Índia e da China em termos de programa espacial, lá pelos anos 70, 80. Estava mais ou menos no mesmo pé. E tinha a ambição. O programa espacial brasileiro começou relativamente cedo, começou em 61, justamente com a visita do Yuri Gagarin, primeiro cosmonauta, teve no Brasil. O Jânio Quadros, que era o presidente, mandou, vamos criar um grupo aí. Esse grupo de trabalho acabou se tornando o INPE, aqui em São José dos Campos. Então, quer dizer, o programa existe há muito tempo. E a gente tem desenvolvimentos, tem coisas relevantes. Você olha a sala limpa lá do INPE, né, o Laboratório de Integração e Testes. É assim, é um equipamento que o americano vem aqui e se impressiona com a qualidade. E eles integram satélites nacionais, estrangeiros. Ela pode ser contratada, né? E é um dos grandes trunfos que nós temos. Nós temos satélites em operação há muito tempo. E o Brasil, nos anos 80, desenvolveu uma coisa chamada o conceito da Missão Espacial Completa Brasileira, que seria lançar um satélite brasileiro com um foguete brasileiro de uma base brasileira. Base a gente tem uma geografia super favorável. Então, temos em Alcântara, tem o problema dos quilombolas lá que não se resolve, né? Precisaria chegar numa solução de comum acordo que deixe todo mundo feliz, mas temos também o outro centro de Barreira do Inferno, em Natal, em Rio Grande do Norte. E assim, então, os militares que criaram esse conceito e começaram a desenvolver. O INPE ficou responsável por fazer o satélite, o IAE, que é ligado à Força Aérea, ia fazer o foguete e ia controlar também, né, a Força Aérea também ia controlar a base. Desenvolveram Alcântara, começaram a desenvolver o VLS nos anos 80, né, nosso primeiro veículo lançador de satélites. Antes disso, vários foguetes de sondagem, então foguetes que atingiam o espaço, mas não com velocidade suficiente para entrar em órbita, então caíam de volta, faziam uma parábola e voltavam. E o Brasil chegou a fazer 3 lançamentos, ou pelo menos 3 tentativas de lançamento do VLS. Uma em 97, outra em 99, outra em 2003. A de 2003 terminou em tragédia.
O foguete explodiu ainda na plataforma, enquanto os caras estavam trabalhando lá, matou mais de 20 pessoas, e desde então o programa está meio que congelado nesse aspecto do foguete. A gente continua desenvolvendo satélites, lançamos o Amazônia 1 recentemente, fazemos satélites em cooperação com outros países. A China, por exemplo, temos o programa CIBERS, que são satélites de observação da Terra. Eles são feitos em parceria, a gente faz certos equipamentos, eles fazem outros. O conteúdo brasileiro a cada modelo de satélite foi aumentando. Então, assim, temos uma tecnologia razoável. O que a gente não tem, e isso explica por que a coisa do foguete não deu certo, é consistência de financiamento. Então, assim, num ano você tem, no outro ano você não tem, muda um governo, não quer mais, outro governo quer outra coisa. E um programa espacial, ele precisa de constância de financiamento. O orçamento da NASA troço, ali. Não cresceu, mas também não diminui nos últimos 20 anos ou coisa assim. Teve até uma crescidinha recente aí, né? E assim, tem que ter, porque são projetos de múltiplos anos. Você não pode falar, esse ano não vai ter. Que aí você dispensa todo mundo e o ano que vem, cadê? Né? Então não dá, é programa de Estado, não é de governo. Não adianta o cara falar, eu vou fazer para o meu mandato. Não, tem que pensar para frente. Mas... Eu ouvi de um astrônomo que trabalha com observação de exoplanetas, que parte do problema de porque ele usava o observatório do Chile e não aqui, tem a ver também com o espelho, a capacidade de observação e tal, mas ele falou, olha, eu preciso de um ministro da saúde que dure mais de uma órbita do meu planeta. E a órbita do meu planeta dura 5 anos. Então, eu preciso de 2 para poder fazer um artigo. Eu preciso passar 10 anos olhando aquele planeta passando ali, ver ele 2 vezes pelo menos, para poder publicar alguma coisa. E aqui a gente não tem essa segurança. Isso há muito tempo atrás, assim, já mais uns 10, 11 anos, 9 anos atrás. Então, já não é nem uma questão de governo recente. Esse problema de consistência é longo aqui. Não, sem dúvida, sem dúvida. E atrapalha toda a ciência, né? Todo o nosso sistema de ciência. Eu acho que São Paulo tem uma certa segurança e um nível maior com relação ao resto do país por conta da FAPESP, que está ali constitucional na Constituição do Estado, que X% do ICMS tem que ir para a FAPESP, que financia pesquisa no Estado. Então, aí você tem essa constância, porque não tem fator político falando, vou puxar esse dinheiro. Eles estão tentando, mas por enquanto ainda está na Constituição e tem essa garantia. Isso dá uma certa estabilidade para a produção em São Paulo, mas no resto do país não tem esse recurso. E aí depende muito, contingenciamento, o governo puxa de volta. A gente viu o corte de 90%, 95% de orçamento. Exato. Mesmo. E é o tipo da coisa que você não reconstrói da noite para o dia. Se você desmonta o seu sistema de ciência e tecnologia, as pessoas se desmobilizam, os pesquisadores vão para outros lugares, eles vão procurar outras oportunidades. Não é que aí você fala, voltou o dinheiro, volta todo mundo. Não funciona assim. Então, às vezes, ganhos que você leva década para desenvolver, você perde em 1 ano, 2 anos. Sim, sim. Como foi o êxodo de pesquisadores nos últimos anos, né? Exatamente. Então, e assim, o programa espacial não está imune a isso, com o agravante de que é muito mais difícil trocar tecnologia no setor espacial, porque é aquela coisa, tecnologia dual, sensível, tem acordos internacionais, tratados internacionais que pedem a troca de tecnologia nesse segmento. A gente precisa ter um lançador para poder conversar com quem tem lançador, senão a gente não pode. Então, é um esforço que o Brasil tinha que fazer, e infelizmente vai muito devagar. O que o Programa Espacial Brasileiro se resume a fazer é assim, a cada 10 anos faz lá um documento chamado PNAE, Programa Nacional de Atividades Espaciais, põe lá as datas, as metas do que quer fazer, e dali 10 anos, empurra 10 anos as datas de novo e continua tudo igual. Porque depende dessa verba que não se manifesta. Que não chega, e às vezes chega num ano, não chega no outro, e aí você não tem continuidade dos projetos. Me dá uma pontinha do que está ficando de fora, do que a gente está perdendo com isso, em que era de exploração espacial com os satélites a gente está agora, o que a gente está descobrindo, já que não visitamos mais fisicamente os lugares, que tipo de observação que a gente está fazendo agora do espaço? Eu acho o seguinte, do ponto de vista da ciência, né, da ciência básica, ou seja, pesquisa de astronomia, etc., eu acho que a gente tem uma situação relativamente tranquila,
porque mesmo não tendo grandes satélites de observação, o INPE estava até desenvolvendo um observatório de raio-x e tal, mas a coisa não evoluiu. Ainda não conseguimos lançar nada nesse sentido. Os astrônomos têm um recurso muito vasto agora, que são as bases de dados desses grandes telescópios, que normalmente existe um regime internacional que fala assim: um pesquisador pede tempo num telescópio, seja ele num telescópio espacial como o Hubble, seja num telescópio como aqueles do ESO lá no Chile, colhe os seus dados, esses dados vão para uma base, ele tem 6 meses ou 1 ano de exclusividade sobre aqueles dados. Tipo, você queria fazer a descoberta? Tá aí a sua chance, faça. Passou esse tempo, o material está liberado. Público, qualquer um pode acessar. Então, assim, assim, com a revolução da informática, a quantidade de dados que está se acumulando, dados não analisados, dados, é imensa. Então tem um potencial muito grande para a ciência brasileira, mesmo a gente não tendo diretamente. Claro que ter seria melhor, porque você pode direcionar, você ganha os 6 meses iniciais de descoberta, etc. Então, ter participação seria melhor. A gente tem algumas participações pontuais, tivemos no Corot, por exemplo, no satélite descobridor de planetas da França. Vamos ter no Plato, que é o próximo da ESA também com esse fim. E isso ajuda a gente, como tivemos parcerias meio que pontuais com o ESO, depois saímos, né, assinamos lá, mas não ratificamos e aí acabamos sendo expulsos, como aconteceu da Estação Espacial Internacional também. De novo, tudo fruto dessa inconstância, né? Você vai lá, assina um documento, fala, não, vou te entregar aqui esse equipamento da Estação Espacial. E aí depois fala, ó, não tenho dinheiro. E a NASA fala, tudo bem, te espera 1 ano. Tá bom. 1 ano depois, não tenho dinheiro. Tá, te espero 2 anos. No 3 eles falam, então não vai dar, vou ter que subir aqui, vou ter que fazer eu mesmo, vou subir, e aí vocês ficam fora, sinto muito. E aconteceu com a estação, aconteceu com o ESO, mas a gente tem acesso, de certa maneira a gente tem acesso por conta dessa política de que os dados são públicos, né? Que é uma coisa sempre muito legal e que a NASA, por exemplo, sempre foi assim, os dados são públicos, estão ali, as fotos. E é uma coisa que assim, o pessoal conspiracionista desdenha, cria N coisas, mas tipo, literalmente hoje, se você quiser descobrir um planeta novo, sim, você pode. Existe banco de dados, você pode fazer isso aqui, né? Vou participar da descoberta de exoplanetas. Exatamente. Vai lá, baixa os dados das estrelas, vê qual delas perde o brilho quando alguma coisa passa na frente, ou o brilho muda para azulado ou avermelhado, porque ela está rebolando com o planeta perto. Isso dá para as pessoas baixarem, testarem, fazerem em casa, se quiserem, né? Isso, e é uma coisa assim que você pode falar, mas os cientistas não ficam bravos? Não, eles é que querem isso, porque eles não têm tempo para colocar olhos em tudo que passa por ali. Então, tudo bem, você tem os algoritmos, tem uma peneira que pega os dados do satélite, dá uma analisada inicial e fala, ó, isso aqui parece que tem planeta, isso aqui parece que não, tal, não sei o que, faz uma peneira. A peneira não é perfeita, sobra um monte de coisa. E aí não dá para o cara ir olhar um por um aqueles dados todos. Temos aqui 5.000 fotos de galáxias. É galáxia mesmo ou não? Pois ver. Exato. Então, aí você compartilha com o público. E é uma coisa muito bacana, porque envolve as pessoas mesmo na aventura da ciência, né? Então, eu acho muito legal, muito oportuno, e é uma coisa que ajuda os astrônomos também, né? Quer dizer, aí tem gente que participa desses programas e assina paper, acaba assinando paper junto com os astrônomos. Então, acho muito legal. E nesse contexto, mesmo no âmbito profissional, os astrônomos brasileiros têm acesso a esses dados todos, não só esses de programas de ciência cidadã, mas como todos os dados de observação dos grandes telescópios, etc. Então, nisso estamos tranquilos. O que não estamos tranquilos são nas aplicações tecnológicas, né? Aí temos pouco. Aí, por exemplo, a gente comprou um satélite geoestacionário dos europeus para fazer telecomunicações, a prestação de serviços. Sempre que a Embratel precisa comprar um satélite, ela vai comprar um satélite estrangeiro. GPS a gente não tem, então usa o GPS americano, né? E assim, usa Starlink. Usa Starlink, exatamente. Então, nesse setor, realmente, a gente não... Porque a gente não tem como levar as coisas lá para cima também, e não tem investimento suficiente para desenvolver. Então, para o INPE fazer um satélite leva 5, 10 anos, às vezes, para fazer um.
né? Então, assim, não tem escala suficiente. Mas deveria ter. O Brasil deveria ter uma visão diferente sobre isso, porque isso é desenvolvimento. Cara, tudo hoje em dia vem via satélite, né? Quero saber colheita, quero saber se vai ter chuva. Tô falando só da vocação agrícola brasileira, vai. Quero saber se a soja aqui vai render ou não. Quero saber onde mais eu posso plantar. Quero saber a biomassa da Amazônia. Quero saber quanto tá rendendo a soja, a cana-de-açúcar em São Paulo. Quero ter comunicação, quero entender onde tem lítio. Qualquer coisa é olhando de cima. Não, Cara, e o né? INPE tem um know-how maravilhoso nisso, em análise de imagem de satélite, por exemplo, para identificar desmatamento e tal. A gente tem Sim. o sistema em tempo real ali de detecção de desmatamento. Então, assim, nós temos a competência, nós temos nível tecnológico, falta investimento para fazer mais e melhor, né? E no caso dos foguetes, talvez uma mudança de gestão, porque a gestão militar é complicada. Tanto na questão do centro de lançamento quanto na questão do lançador, o problema dos militares é que você tem uma troca de guarda, digamos assim. Eles estão sempre trocando de posição. E aí, a hora que o cara aprendeu as peculiaridades daquele programa específico, ele já está saindo para outro posto e entra outro no lugar e começa tudo de novo. Então, não tem aquela constância de gerenciamento que seria importante num programa super complexo como esse, né? Fora dinheiro, falta dinheiro também. Então, são esses os principais fatores. É meio frustrante, eu confesso. Eu escrevo sobre ciência, em particular sobre exploração espacial e astronomia, há mais de 20 anos. E chega uma hora que cansa de cobrir o programa espacial brasileiro, porque é sempre no ano que vem, é sempre daqui 3 anos, é sempre daqui 5 anos, e as coisas não acontecem, formam-se parcerias, gasta-se dinheiro, depois cancela essas parcerias. A gente teve a parceria com a Ucrânia, com o Ciclone 4, iam desenvolver um foguete novo, baseado em tecnologia soviética que ficou com a Ucrânia, iam lançar de Alcântara. Criaram uma empresa binacional, Alcântara Cyclone Space, e começaram a desenvolver, contrataram um empreiteiro para começar a fazer obra em Alcântara, para preparar o lançamento e tal, e não sei o quê. Gastaram no final 1 bilhão e não aconteceu nada. Aí cancelaram o contrato. Nem era, eu não vou nem dizer que era um bom acordo. Não era. O foguete era antiquado, tinha uma escala que não era muito legal, não era nem potente demais, nem potente de menos, entendeu? Tinha problema com combustível, hidrazina, que é um troço tóxico e tal, então tinha um monte de probleminhas. Mas assim, é melhor você ter um plano ruim que você executa do que não ter plano nenhum e ficar gastando dinheiro para depois voltar atrás e não realizar nada, né? O certo é você ir fazendo e ir aprimorando aos poucos, tudo bem, daqui a pouco o Ciclone 4 não tá bom, você faz outra coisa, mas pelo menos você teve aquele, né? E no Brasil a inconstância é muito grande, então é muito difícil esses programas que dependem de 10 anos de desenvolvimento deles acontecerem por aqui. Para terminar, então, num ponto legal. O que a gente pode ter pela frente de observação espacial ou de tecnologias em satélites ou lançamentos ou de exploração com missões de novo para a Lua e outras coisas pelos próximos anos aí que te animam para acompanhar o que tá acontecendo no espaço? Não, tem muita coisa muito legal que está acontecendo, né? Então, nós temos uma corrida espacial agora, se você for parar para pensar, entre Estados Unidos e China para a volta à Lua. Então, os dois têm o objetivo declarado de levar gente de volta à Lua. Os Estados Unidos estão dependendo do SLS, que eles já desenvolveram e demonstraram, da cápsula Orion, e do Starship da SpaceX, que acabou contratado pela NASA para fazer o transporte até a superfície da Lua. Então ele precisa funcionar para dar certo isso. Mas a ambição dos Estados Unidos é fazer um pouso na Lua na missão Artemis 3. Foi a 1, que foi sem tripulação, a 2 vai com tripulação no final de 2024 e deve dar uma volta na Lua e retornar à Terra, mais ou menos como o Apollo 8 fez antes, né, do pouso. Foi só uma volta na Lua com o SLS, que é um foguete um pouco menos potente que o Saturn V, mas da mesma classe, assim. Ele joga no mesmo time, só que com tecnologias antigas, totalmente descartável, custa caro para burro. A NASA investiu nisso, não existia o Starship, não existia nem a perspectiva do Starship quando eles começaram a desenvolver isso. E agora eles não vão simplesmente puxar. Exato, é aquela ideia. É melhor ter um programa ruim que está andando do que não ter.
Então, eles vão manter por mais alguns anos. Em algum momento, se o Starship for o sucesso que a SpaceX espera que seja, não vai fazer mais sentido. Mas, por enquanto, é o que tem. Vai impulsionar a missão Artemis 2 e na Artemis 3 já passa para o Starship, mas em conjunto com o SLS Orion. É uma arquitetura toda rebuscada para eles usarem o SLS, porque assim, a exemplo do Saturn V é a única função do foguete é essa. Né? A SpaceX está desenvolvendo o Starship de forma a ser barato para ele servir para qualquer coisa. Porque ele seria tão barato de lançar que tanto faz que você não vai usar a capacidade toda. Você vai levar só um bagulhinho lá para cima, pequenininho, mas tudo bem, porque ele é baratinho, ele desce de volta, tá tudo tranquilo. Você gasta o combustível, né? E alguma manutenção. É isso. Então, assim, esse é um aspecto. A corrida para a Lua, os americanos querem pousar na Lua com astronautas em 2025. Não vai acontecer, já estão fazendo avaliações lá e provavelmente vai ficar para 2027. E os chineses estão dizendo que antes de 2030 fazem também. E a diferença entre os americanos e os chineses é que os chineses falam com 30 anos de antecedência e cumprem o prazo. Porque não existe instabilidade política lá. Os caras, né, digamos, é uma ditadura, é ruim por causa disso, mas por outro lado não tem confusão. Não tem trocou o presidente, agora não quer mais ir para a Lua. Não existe isso. Então os caras estão cravando e os americanos, em compensação, a data vai sempre sendo empurrada. Né? Quando o Bush, pela primeira vez, o Bush filho, depois do acidente do Columbia, em 2003, decidiu que os Estados Unidos iam voltar à Lua, ele falou, no máximo 2020. Aí entrou o Obama falou, não vamos mais para a Lua, vamos fazer uma missão de asteroide, depois vamos para Marte, uma coisa meio vaga assim e tal. O Congresso aqui meio que teve que salvar o SLS, o Orion e tal, porque o Obama estava cancelando tudo. Beleza, salvaram, mas ficou naquela, foguete que não tem missão, né? Aí agora, depois no final do governo Trump, voltou a meta de ir à Lua. E botaram a data 2024, que seria no final do segundo mandato do Trump. Já atrasou, né? Nem foi o Trump o reeleito, e a data já atrasou. Primeiro para 2025, agora já começa a se falar em 2027. Se continuar nisso aí, os chineses chegam antes. Então tem uma corrida. É uma corrida da lebre e da tartaruga, mas tem uma corrida. Né? Os chineses devagar e sempre, e a lebre contando que quando a gente quiser a gente faz, tal. E uma hora a gente dá um gás. E vamos ver quem chega primeiro. Tá emocionante esse final. Fora isso, tem um aspecto muito interessante, que é o início de missões comerciais ao espaço. Não só, claro, a gente lança satélites comercialmente há muito tempo, mas assim, carreto para a Lua mesmo. Carreto para a Lua. Tem essas empresas aí, vão ter 2 lançamentos agora no final de 2023, começo de 2024, de empresas americanas que foram contratadas pela NASA, a NASA como uma dos clientes dessas empresas, para levar cargas úteis até a Lua. São pequenos módulos de pouso, não é nada para levar astronauta, mas assim, começa essa corrida e a criação de um mercado de missões interplanetárias. Então, missão para a Lua, tem uma empresa chamada Rocket Lab, que tem um veículo de pequeno porte, um lançador de pequeno porte para pequenos satélites, que está desenvolvendo uma missão científica própria para Vênus. Né? Então, você começa a ver empresas participando desse jogo, em vez de só as agências espaciais. Isso, naturalmente, vai abrir muitas oportunidades. Né? Então, se a Starship da SpaceX vai pousar a NASA na Lua, ela vai pousar também clientes privados que vão querer ir para a Lua. Isso deve acontecer na próxima década, digamos assim. Fora isso, nós temos missões muito empolgantes científicas. Né? Eu acabei de escrever um livro sobre exoplanetas e é uma das áreas mais empolgantes, porque assim, até 1995, a existência de planetas fora do sistema solar era uma especulação bem fundamentada, mas era uma especulação. Deve ter. Exato, deve ter, não tem por que não ter. A gente vê esses discos de gás e poeira em torno de estrelas jovens, isso aí parece formação de planetas, deve ter. Mas a partir de 95 começamos a descobrir planetas e agora já são mais de 5.000 os planetas descobertos. E com telescópios de nova geração, como por exemplo o James Webb, que acabou de ser lançado, a gente pela primeira vez tem a perspectiva de identificar com alguma precisão a composição atmosférica
desses exoplanetas. Então, se você está interessado em procurar um planeta parecido com a Terra, que talvez tenha vida, o primeiro lugar que você vai olhar é para a atmosfera. Porque olhando para a atmosfera da Terra, a gente sabe que aqui tem vida. Pela Se tiver quantidade de oxigênio. oxigênio, exatamente. Então tem digamos, um conjunto de compostos químicos em desequilíbrio químico na atmosfera que indicam a presença de vida. E a gente está com essa perspectiva pela primeira vez com o James Webb de fazer essa busca, fazer essa sondagem. Vamos estudar alguns planetas. Tem um sistema absolutamente apaixonante chamado TRAPPIST-1. Sim, sim. Que é um sistema de 7 planetas, são 7 planetas rochosos como a Terra, e 3 deles estão na zona habitável. É um sistema super compacto, em torno de uma estrelinha muito pequenininha, uma anã vermelha ali, bem menor que o Sol. Adoro o nome, que é um estilo de cerveja O nome bem de famoso. cerveja, belga, acho, né? E assim, a perspectiva com 3 planetas na zona habitável, e ele está numa distância ótima para observação pelo James Webb. Então, o James Webb já está fazendo essas observações, já viu que os 2 mais internos, mais próximos da estrela, parece que não tem atmosfera, mas está seguindo para os outros, e ao longo da missão original de 5 anos, planejada por James Webb, deve fazer observações que, se houver algum planeta ali com atmosfera parecida com a da Terra, é possível detectar. Já fizeram estudos mostrando, simulando isso, né, e falando, o James Webb tem essa capacidade. Se tiver uma Terra ali, eles vão saber. Que era a questão de você mede alguma coisa passando na frente da estrela e agora você tem resolução para ver o quanto que isso modifica a luz da estrela que chega para saber se tem algum gás naquela atmosfera. Exatamente. Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela, uma parte dela passa de raspão pela atmosfera, né, na borda do planeta, e chega até o nosso telescópio. Tipo a sombra vermelha que a gente faz na Lua, né? Exato. Aí você tem que ter a capacidade de separar essa luz no espectro com uma resolução tal que você consiga enxergar ali os picos que indicam a presença de certos compostos químicos. Porque quando a luz atravessa a atmosfera, ela carrega essa assinatura, né? Isso se chama espectroscopia de transmissão. E então, quer dizer, com um espectrógrafo você consegue fazer isso. E o James Webb tem essa resolução e tem a visão em infravermelho, que é super importante para isso, para a detecção desses compostos. Então, em torno de anãs vermelhas, estrelas menores que o Sol, ele vai conseguir fazer isso. Aí há toda uma controvérsia porque anãs vermelhas são meio rebeldes, elas são muito agitadas, então existe uma... Talvez não sejam muito hospitáveis. Exato, muitos astrônomos habitáveis. Muitos astrônomos acham que os planetas ao redor não conseguiriam conter a atmosfera, porque ia ter umas explosões estelares ali que iam ejetar a atmosfera. Então, é uma dúvida que nós temos. Tem astrônomos que acham que pode ser, tem astrônomos que acham que não pode ser. Também há anãs vermelhas e anãs vermelhas, tem aquelas mais nervosas, tem aquelas mais calmas, e depende muito da idade delas, são estrelas muito longevas, né? Quanto menor é uma estrela, mais longeva ela é, mais ela vive. Então, tem estrelas aí de 10 bilhões de anos, tal, que são anãs vermelhas, estão só no começo da vida. O Sol tem 4,5 e deve fazer uns 10, 11 antes de esgotar seu combustível. Essas vivem por 1 trilhão de anos, às vezes. Então, elas estão só começando a brincadeira no universo, vai saber o que vai acontecer dali a bilhões de anos. E, claro, tem aquelas mais velhas, que já estão mais calminhas. Vamos ver como é que está a situação nesses planetas. Vamos identificar tudo isso agora, nos próximos anos. E depois, claro, tem projetos para outros telescópios que serão capazes aí de observar planetas como a Terra em torno de estrelas como o Sol, em órbitas parecidas com a da Terra. Aí é que a coisa realmente esquenta, porque não há motivo para a gente duvidar que algum desses planetas possa, de fato, ser habitável e, quem sabe, ter vida. Eu acho que viver nessa época, depois de séculos de especulação sobre isso, é fantástico. Sim. Então, sim. Isso me anima muito. Quanto tempo para a gente ver isso, mais ou menos? Cara, é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Como diz... Lançamento de telescópios capazes disso. Não, então, fala-se em 2040. Tá? Para a década de 2040, a NASA está planejando como é que é o nome dele? É o Habitable Worlds Observatory, que seria um telescópio... Porque, assim, o James Webb, ele é fantástico para observar exoplanetas, mas ele é um telescópio multiuso. Ele serve para todo tipo de astronomia. Os astrônomos estão usando para tudo quanto é coisa, para desvendar os segredos das profundezas do universo até estudar objetos do sistema solar. Serve para tudo. É um telescópio de infravermelho.
O Habitable Worlds Observatory vai ser um telescópio focado nessa coisa, de estudar planetas como a Terra, em torno de estrelas como o Sol, em órbitas parecidas com a do Sol. É um requisito muito específico e a tecnologia ainda tem que ser desenvolvida para... De repente é só pedir para a NRO, falar, vocês não tem uns 4 sobrando aí, presta pra gente. Vai saber, né? Vai saber. Não seria incrível, não seria incrível. Mas, assim, a NASA pretende para 2040, porque, além de tudo, tem a questão orçamentária, né? Não é só a tecnologia, mas é você ir gastando o dinheirinho lá até desenvolver a tecnologia. Mesmo a gente vê a NASA ganhando o telescópio do NRO, ainda assim você tem todo um processo para desenvolver os instrumentos, e quase foi cancelado isso aí. Não tem a grana para pôr em órbita, né? Quase foi cancelado. Chegou tá em perigo a missão. E olha que já vinha com meio equipamento pronto. Mas porque para você desenvolver os instrumentos que vão lidar com aquela estrutura óptica para fazer as observações que você precisa fazer, essa é a parte mais complicada, na verdade. Né? Porque é aquela coisa, o telescópio refletor já existe. Você conseguiu fazer um espelhão bonito, redondinho, bonitinho, tá bom, tá ótimo. Mas agora precisa dos instrumentos para captar essas informações, transformar a luz em informação, né? E aí essa é a parte mais complicada. Mas eles prometem para a década de 2040, e antes disso, claro, vai ter o James Webb aí trabalhando, vão ter outros projetos. Tem esses telescópios de 30, 40 metros que estão construindo em solo, que também vão ser espetaculares. A astronomia está bem encaminhada aí para essa primeira metade do século XXI. É só a gente não estragar o resto. Dá espaço para poder olhar, né? E para quem quiser acompanhar esses avanços, essas discussões com você, o que você recomenda? Cara, podem me seguir no Twitter ou no ex-Twitter, que agora é o X, né? Tô como @salnog lá, SALNOG. E também recomendo que sigam o meu blog na Folha, folha.com/mensageiro sideral. Maravilha. Obrigadão, cara. Obrigadão. Foi uma conversa deliciosa. Foi um prazer estar aqui contigo. Um abração. Espero que você tenha gostado da conversa. Eu adorei as lições daqui e gosto muito dessa dualidade entre tecnologias que são desenvolvidas por causa de um interesse visionário de alguém ou um interesse comercial para fazer uma coisa, mas que tem uma aplicação militar ali, e depois esse disfarce, esse floreio do que é um desenvolvimento militar transformado numa competição de vamos ver quem vai primeiro para o espaço, precisamos explorar e descobrir essa nova fronteira, quando no fim o pessoal está competindo para ver quem faz um foguete maior que chega mais rápido do outro lado ali. O que, claro, não é demérito de todo o desenvolvimento de tecnologia e conhecimento do universo que a gente desenvolve nesse processo. O que ficou um pouco de fora no assunto, mas já tinha muita conversa para a gente falar, e eu recomendo você consultar aqui o livro do Salvador Nogueira, São os Exoplanetas. Eu acho fantástico toda essa história da gente descobrir novos sistemas solares fora do nosso sistema solar, as possibilidades de planetas e combinações ao redor de estrelas bizarras que a gente nem concebia que era possível antes, ou tinha como uma noção teórica, mas não muito provável do que fosse acontecer, e a gente está vendo agora que o nosso sistema solar é só mais um de muitos outros. Isso ainda vai virar assunto por aqui para mais conteúdo, mas para você consumir isso, além do romance sobre os irmãos Wright e o Santos Dumont, aproveita o livro do Salvador aqui e vai dar uma lida. Se você curtiu essa conversa, quer receber mais outras como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e os não ficção. E para quem já se inscreveu, manda um apoio pra gente, todo apoio é válido, ajuda a gente a trazer mais conteúdo como esse. Até um próximo.